A Era do Gelo está chegando. Enquanto todos lutam para sobreviver, nosso protagonista está transformando as fronteiras congeladas em seu próprio reino com seus poderes misteriosos. No meio de uma cidade congelada e irreconhecível, onde toda a infraestrutura foi completamente interrompida e todos os meios de transporte estão paralisados, chega um alerta urgente de que a Terra finalmente entrou em uma nova Era do Gelo em um ritmo acelerado. O repórter corajoso enfrentou o frio com toda a força que pôde, com o microfone congelando a cada segundo, enquanto informava que as temperaturas globais seguiriam caindo ainda mais, sem sinal algum de parar. Mas ele pede ao público que não perca a esperança. Cerrando o punho, ele demonstrou confiança de que o governo não havia esquecido seus cidadãos nestes tempos difíceis e de que, enquanto permanecerem unidos, o povo desta nação forte superará esta crise assustadora. Quando ele ia despejar mais propaganda de união para acalmar as massas, um avião totalmente congelado fez um pouso forçado no meio da cidade. E atravessando o repórter e toda a equipe, um homem viu essa última cena da derradeira transmissão jornalística, exibida pela última emissora de TV que ainda restava no país. Ele viu tudo numa tela miseravelmente congelada. Depois que o avião fez um pouso forçado bem em cima do resto da equipe da emissora, a TV enfim entrou em estática. Não haveria mais aquela cobertura sombria do que acontece lá fora, além do quarto do nosso protagonista. Han Feng parecia alguém que tentou lutar, mas que no fim, desistiu. Ele nem se deu ao trabalho de limpar a bagunça das poucas provisões que ainda lhe restavam. A área ao redor da entrada dele está cheia de caixas de coisas inúteis e de provisões cada vez mais escassas. Do lado de fora, alguém batia forte e chamava seu nome em pânico. Ao ouvir os chamados insistentes pelo seu nome, Han Feng se ergueu do apartamento imundo e gelado, pegou um taco de aço modificado com alguns pregos, com manchas de sangue ainda visíveis na superfície, e foi até a porta. Han Feng estava abatido. Vestia as roupas de inverno mais grossas que podia, mas ainda não bastavam para afastar o frio. Devagar e com cuidado, espiou pelo olho mágico para ver quem estava do outro lado da porta. Quem ele viu o deixou chocado. Isso também o animou um pouco. Era uma mulher que ele conhecia muito bem, antes mesmo de a Era do Gelo começar. Ela também usava a roupa de inverno mais grossa que tinha, mas, por estar do lado de fora, exposta às intempéries, o rosto ficou vermelho e o corpo tremia sem controle. Han Feng abriu a porta com um leve rubor no rosto. O nome da mulher era Riona, e ele não fazia ideia do que ela fazia do lado de fora da porta dele. Ainda segurando o bastão, pediu que ela entrasse, onde era mais quente e seguro. Nos últimos dias, o mundo lá fora virou uma terra perigosa e sem lei. Riona abriu mais a porta para entrar no quarto mais seguro de Han Feng. Quando ele percebeu, ela já o tinha agarrado pela gola e pressionado os lábios nos dele. O gorro dela até caiu de tão rápido que se moveu. Han Feng ficou surpreso, mas não recuou, e suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Esse beijo profundo e apaixonado durou tempo demais, se me permite dizer. Mas deixem nosso garoto curtir um pouco esse beijão bem babado, no meio de um corredor vazio, do lado de fora da casa dele. Quando se separaram, Han Feng e Riona estavam ofegantes, com a língua ainda para fora e saliva escorrendo. O mundo está acabando, e é isso que eles fazem. Compreensível, ao notar o que tinha acabado de acontecer, Han Feng recuou e perguntou o que tinha dado nela para agarrá-lo e beijá-lo assim que ele abriu a porta. Ainda tentando recuperar o fôlego, ela confessou que percebeu que Han Feng era o homem que amou de verdade esse tempo todo. Lágrimas começaram a se formar no canto de seus olhos expressivos enquanto dizia que ele era aquele com quem devia estar desde o início. Às vezes, é preciso passar por uma crise para ver a verdadeira face de alguém, entender quem realmente se importa com você e quem ficará ao seu lado, mesmo quando tudo fica difícil. E falando em difícil, Yona queria provar que estava dizendo a verdade. Ao pegar as mãos de Han Feng e colocá-las no peito dela, para ele sentir o quão rápido o coração dela batia. Ela prometeu fazer qualquer coisa, desde que pudessem ficar juntos agora. Ao ouvir qualquer coisa, o rapaz perdeu todo o resquício de razão. Todos os sinais de alerta ficaram verdes. Para selar o acordo, Riona começou a pressionar as coxas contra o mastro de Han Feng, se esfregando e puxando-o para mais perto. Ele não teve chance. O mundo podia estar coberto de gelo e os suprimentos escassos, mas ele estava mais quente do que nunca, e algo se erguia na parte de baixo do corpo. Han Feng encarou os olhos de Riona enquanto ela acariciava suas bochechas com carinho. Ele disse que as palavras que ela acabara de dizer eram tudo para ele. Mas o batente da porta não é o lugar ideal para eles continuarem com isso. Riona o silenciou com delicadeza, para que ele não dissesse mais nada. Tudo o que ela quer agora é que Han Feng feche os olhos e sinta o momento, deixando de lado a lógica.
Han Feng fez o que ela pediu. Agora que estava com os olhos fechados, ele perguntou o que deveria acontecer em seguida, pois foi nesse momento que outro sujeito entrou. Segurando a porta de forma ameaçadora, o sujeito misterioso escancarou a porta congelada, mirou a cabeça de Han Feng e desferiu um golpe com uma arma contundente, querendo matá-lo. O pobre Han Feng não viu isso chegando. Seu crânio foi esmagado enquanto estava de olhos fechados. Foi uma cena sangrenta e brutal. Um ataque traiçoeiro e cruel espalhou sangue por toda a entrada do apartamento. Raona, e o homem misterioso entrou no apartamento. Ela estremeceu e gaguejou, aparentemente chocada por seu cúmplice realmente ter matado Han Feng. O homem zombou e lhe disse para parar de bancar a inocente, pois ela sabia que aquele era o único desfecho possível para aquele encontro. O mundo foi para o inferno há muito tempo. Uma boca a menos para alimentar não muda nada. Chega de remoer o ataque brutal. Hora de ver o que esse imbecil do Han Feng andou escondendo. Se eles jogarem bem as cartas, talvez consigam suprimentos suficientes para sobreviver até o resgate chegar. O pior é que Han Feng não morreu na hora. Ele se deitou no chão gelado, tremendo de agonia, enquanto todo o sangue que escorria do ferimento na cabeça congelava assim que saía. Ele não tinha muita clareza do que havia acontecido, mas não conseguia se mover. Talvez tenha chegado. Talvez ele finalmente estivesse morrendo. Ele finalmente poderia saber como é perder a própria vida. A última coisa que ele viu foi o homem misterioso e aquela bruxa maligna, Riona, flertando a alguns metros do seu corpo inerte. Ele vinha tocando-a em lugares com os quais ele só poderia sonhar, enquanto prometia recompensá-la por sua atuação de melhor atriz, que tornou toda a operação possível. Enquanto os olhos de Han Feng se fechavam para sempre, o ódio por aquela pessoa de coração frio parecia pesado demais. Ele jurou que se houvesse outra vida, nunca mais seria um cachorrinho apaixonado. Na escuridão vazia na qual foi lançado, Han Feng começou a ver pequenas gotículas de luz. Tudo começou com um pontinho que foi crescendo, transformando-se em algo maior e mais concreto. Conforme ficava mais brilhante, Han Feng começou a se perguntar o que diabos estava acontecendo. Ele estendeu o braço sem pensar. Sua pele era translúcida, como se fosse outra entidade. A luz quente o atraiu. Depois de sofrer com o frio interminável do mundo real, talvez fosse o caminho para o céu, mas a luz dourada, de repente, mudou para vermelho. Que tipo de paraíso teria essa cor carmesim? Depois de ser atraído pela luz dourada e tentar estender a mão até ela, Han Feng, ou pelo menos uma construção abstrata de seu corpo, sentiu seus membros serem dilacerados, como se estivesse sendo passado por um moedor de carne. Nada dá certo para este homem. Não demorou muito para que a luz carmesim cobrisse todo o seu corpo, enquanto ele soltava um grito miserável de agonia. Sua forma translúcida se desintegrava, pedaço por pedaço. O vazio escuro foi tomado por sua essência dispersa, e Han Feng sumiu. Ele ainda sentia a dor de ser triturado e desfeito, átomo por átomo. Ele acordou suando frio, gritando pela própria vida. A dor parecia real demais. Ele foi seduzido a fechar os olhos, levou uma pancada na cabeça por estar excitado demais, teve uma morte deprimente, acordou em um vazio absoluto, foi enganado e despedaçado até o nível atômico, e agora não sabe onde está. Ele olhou ao redor e o sol brilhava forte pela varanda. A cama, macia e confortável, estava limpa e aconchegante. O ar parecia fresco ao levantar as cortinas. Han Feng estava longe do mundo cruel ao qual havia se acostumado. Ele levou 30 minutos para assimilar as coisas insanas que haviam acontecido com ele nas últimas horas. Ele passou aqueles 30 minutos apreciando a vista perfeita da área residencial do seu apartamento. Han Feng não conseguia superar o fato de que o sol brilhava outra vez. Ele sentia falta do calor e da luz do sol. Pensou que nunca mais voltaria a sentir esse tipo de conforto e calor. Ele acabou de conferir a data e parece que é amanhã de 28 de junho. Até onde ele lembrava, o apocalipse da Era do Gelo começaria em 15 de julho. Ele deveria morrer numa emboscada, mas, de algum jeito, voltou no tempo, meio mês antes do fim da civilização. Em outras palavras, ele renasceu e recebeu a melhor segunda chance possível. Além das lembranças que ele manteve da linha do tempo anterior, há algo diferente desta vez. Algo estranho estava acontecendo dentro do corpo dele, e isso pode ter se manifestado nas mãos. Desde que ele acordou, há um brilho vermelho envolvendo a mão direita dele o tempo todo. Ele tentou limpá-la, afastá-la com um gesto, mas nada fez aquilo sumir. Não dói, só parece morna. Não parecia fazer nada além de emitir aquela luz, e no começo ele achou que estava só imaginando. Han Feng deve ter passado tanto tempo pensando no que aconteceu na varanda que acabou espirrando. Ao limpar a sujeira do nariz, percebeu que o brilho vermelho na mão direita, misteriosamente, tinha ficado verde. Aconteceu algo que o deixou em pânico. A mão envolta pelo brilho verde começou a aumentar, alongando-se, como se os ossos, a carne e a pele estivessem se esticando. Qualquer pessoa entraria em pânico ao ver as próprias mãos fazendo aquilo.
Assustado e confuso, Han Feng invadiu seu quarto e fechou a porta da varanda com força o mais rápido que pôde. Ele conseguiu entrar antes que algo mais drástico acontecesse. Estava ofegante, buscando ar, mas a mão parecia ter voltado ao normal. O brilho verde ainda estava lá, persistente e aparentemente inesgotável. Han Feng olhou para aquilo, impotente. Havia feixes de luz saindo de sua mão. Como a ciência moderna poderia justificar ou explicar um fenômeno tão misterioso assim, depois de esticar lá fora, agora está encolhendo bem devagar? A luz verde parece instável. Ela encolhe e cresce de forma imprevisível. Nada como a luz vermelha, que fica parada. Mas isso ainda é um mistério também. Ao se sentar no sofá, Han Feng de repente sentiu uma onda de cansaço insuportável. Ele não fez muita coisa além de correr de volta para dentro, mas se sente exausto. Pode ter ligação com a luz verde. Frustrado, ele começou a agitar os braços para todo lado, tentando achar algum indício do que aquilo era de verdade. Então, ele percebeu. Isso não é exatamente como aquelas histórias de manhua que ele adora ler. Ele imediatamente correu para a cozinha e pegou sua faca mais afiada. Nesses manhuas de que ele gosta, o protagonista sempre começa sua história renascendo, assim como ele. Talvez ele ganhasse poderes trapaceiros fora do comum. Ele quis testar isso pegando a coisa mais incrível que conseguia imaginar e fazendo pose com ela. Depois de alguns minutos esperando algo acontecer, qualquer mudança, Han Feng só coçou a cabeça, envergonhado, pois a faca afiada não reagiu nem um pouco à luz na sua mão. Ele estava tão focado em ver se tinha algum poder extraordinário que acabou ignorando o cansaço e o ronco do próprio estômago. A essa altura, já estava com muita fome. Infelizmente para ele, o Han Feng do passado, que não fazia ideia do apocalipse que estava por vir, era um sujeito preguiçoso que nem sequer tinha um único alimento comestível na geladeira. Isso estava ficando sério. Ele nunca tinha sentido tanta fome. Se não comer logo, provavelmente vai desmaiar a qualquer momento. Então ele voltou a atenção para a sala de estar, onde um pote transparente com petiscos de soja estava ali, parado. Essas sojas torradas eram só alguns petiscos que tinham sobrado de antes do apocalipse. Não é uma refeição completa e farta, mas vai ter de servir por enquanto. Deve segurar a fome até ele passar no supermercado mais tarde. Ele pegou um grão de soja torrado, usando sem perceber a mão direita, esquecendo por um instante que ela estava envolta naquela estranha luz verde. Han Feng estava com tanta fome que não pensava em outra coisa. Então jogou a soja direto na boca, querendo pôr algum alimento no organismo. Assim que o grão tocou a língua dele, houve uma explosão de fumaça bem na frente dele. A névoa que se formou quase cobriu a parte de cima do corpo dele. Para sua surpresa, ele agora mastigava um pé de feijão. Parecia que a soja torrada brotara na sua boca. Ele sentia as raízes na língua e o caule se estendia para fora. Ele puxou aquilo para fora e a planta deixou um gosto de terra na boca. De tudo estranho que ele vive ultimamente, isso talvez esteja entre os piores. Ele estava prestes a beliscar alguma soja torrada e agora isso acontece. Além disso, ele não se sente mais cansado. Parece que aquela explosão no rosto dele apagou a sensação de fome que ele estava sentindo ao olhar para a mão direita. A luz verde também desapareceu. Talvez tudo isso tenha algo a ver com o que aconteceu com a soja. Ele colheu uma das vagens do caule e a examinou com cuidado. Ao abrir a vagem verde e viçosa, ele confirmou que era só um broto de feijão fresco comum. Talvez esse seja o poder com que ele sonhava acordado. De qualquer forma, sem dúvida, é uma descoberta incrível que deveria ser estudada a fundo. Mesmo assim, ele não consegue pesquisar de verdade enquanto teme morrer de fome a qualquer momento. No momento, ele tinha um problema maior: estocar suprimentos antes do fim do mundo. Como todos sabem, pela primeira vez em muito tempo, Han Feng pôde sair do apartamento para sentir o sol na pele e ouvir os pássaros cantar. Ele podia andar entre a multidão agitada no distrito comercial, cada um cuidando da própria vida em vez de se trancar em casa. Temendo o frio, Han Feng seguia pensativo enquanto caminhava até seu destino. Vamos deixar isso claro antes de tudo. O brilho vermelho ao redor de sua mão ficou verde. A luz verde encolhe e aumenta seus membros. Faz seu coração bater mais rápido e o deixa muito cansado. Quando tocou nos petiscos de soja, eles brotaram e viraram um talo inteiro. Olhando para a mão direita, com mais dúvidas que respostas, ele se pergunta que poder lhe foi dado por sabe-se lá quem. Ele seguiu sua caminhada pensativa, tranquilo, até ouvir uma voz doce e familiar chamando seu nome. Uma voz que antes o derreteria, mas que agora fazia seu sangue ferver. Han Feng não percebeu na hora e se virou para ver quem o chamava pelo nome. Era aquela bruxa maligna que o fez ser assassinado brutalmente, Li Hyona. Ela abriu um sorriso largo. A maquiagem estava impecável, escondendo sua personalidade podre. Ela perguntou se Han Feng também fazia compras.
Ela até recorreu aos seus truques de bruxa, aparecendo o mais bonita possível, enquanto dizia que parecia coisa do destino eles se encontrarem naquele lugar. Han Feng ainda não teve chance de assimilar tudo o que aconteceu, mas ver Li Hyona por aí já está trazendo de volta a amargura que ele guardou até o último suspiro. Li Hyona costumava ser a deusa dos sonhos dele. Por 3 anos, ele foi um apaixonado que fez tudo o que podia para fazê-la feliz. Fez isso sabendo muito bem que era só mais um plano B preso na friend zone. Não, ele nem estava na friend zone. Foi só um caixa eletrônico por todos aqueles anos em que se dedicou e gastou dinheiro com a garota errada. Ele nunca imaginou que seria ela quem o levaria à morte. Antes de perder o controle, Han Feng se beliscou para se manter centrado e calmo. Isso exigiu toda a sua força de vontade. Pensando racionalmente, agora não é o momento de se vingar, pelo menos ainda não. Primeiro, ele precisa resolver o problema do suprimento, a menos que queira ficar miserável e com fome na Era do Gelo de novo. Li Hyona se aproximou e acenou a mão diante dos olhos dele enquanto perguntava por que ele estava distraído. Isso nunca aconteceu antes. Antes, só de ouvir a voz dela, o coitado já ficava derretido. Han Feng engoliu seu ódio pela bruxa e forçou um sorriso enquanto se desculpava por ter ficado sem palavras e por como ela estava especialmente bonita hoje. Ela estava tão radiante que ele acabou se perdendo um pouco no momento. Agora sim, assim que eu gosto. Li Hyona riu timidamente e perguntou quando ele ficou tão bom com essas cantadas. Seus lábios se curvaram em um sorriso de canto, confiante. Achando que tinha o garoto na palma da mão, então ela foi direto para o golpe fatal no coração com a pose mais fofa do seu repertório. Li Hyona convidou Han Feng para irem às compras juntos, mas acabaram se encontrando de qualquer jeito. Agora havia um limite para quanto tempo Han Feng conseguia encará-la sem perder o controle da raiva, então ele apenas continuou andando e se desculpou, dizendo que não fariam compras juntos hoje. Li Hyona ficou atônita. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Ela deveria conseguir algumas coisas de graça de um patético apaixonado. Enquanto caminhava na direção oposta, Han Feng não pôde deixar de elogiar a técnica da garota, mas ele não cairia nessa. Ele não vai ser usado como um caixa eletrônico pessoal de novo. Ele não é mais tão ingênuo assim. Então ele foi direto para o lugar onde poderia conseguir tudo o que precisava, o Valdemar Shopping Plaza. Esse Valdemar, na Cidade A, é o supermercado mais extenso e mais bem abastecido da região leste. É como o Walmart, mas essa marca é protegida por direitos autorais. Claro, quando a Era do Gelo chegar, esse lugar vai ser esvaziado da noite para o dia. Na linha do tempo anterior, ninguém nunca descobriu quem fez isso e como. Han Feng já tinha começado sua maratona de compras e encheu um carrinho com mercadorias. Ele precisa estocar o máximo possível antes que a sociedade desmorone por causa do frio intenso. Ele consultou alguns fóruns na internet sobre guias genéricos de sobrevivência ao apocalipse e foi surpreendentemente útil. Enquanto rolava a tela, ele fez uma lista das coisas de que precisaria, como comida, roupas de inverno, remédios, itens de uso diário, combustível, ferramentas, transporte e até armas. Há muito o que preparar, mas ele estava tão empolgado em conseguir alguns suprimentos que esqueceu de considerar o problema mais importante no momento. O saldo atual de sua carteira pessoal era de apenas 15.000 yuans, o equivalente a pouco mais de $2.000 americanos. Como ele deveria garantir uma vida segura e confortável no apocalipse gelado com tão pouco dinheiro? Ele vai precisar de muito mais dinheiro para tudo o que vai precisar. Nesse momento, uma notificação de mensagem apareceu em seu celular, uma notificação que talvez fosse o jeito do céu lhe dizer para se acalmar. A mensagem veio de uma organização chamada Money Jar Loans, parabenizando-o pela aprovação de elegibilidade para um empréstimo de até 168.000 yuans, ou pouco mais de $23.000 americanos. Uma lâmpada se acendeu em sua mente. Não havia motivo para entrar em pânico quando o assunto era dinheiro. Como ele pôde esquecer que a conveniência da tecnologia lhe trouxe um bug de dinheiro infinito? Há dezenas de aplicativos de empréstimo que exigem poucos requisitos para aprovar. Para quem está desesperado por dinheiro, eles são bem predatórios. Não importa ele se afundar em dívidas, pois não vai ter que pagá-las quando o apocalipse entrar de vez em ação. Na área comercial, uma mulher chutava com raiva uma lata de refrigerante vazia na calçada. Ela claramente está chateada com alguma coisa. Acabou sendo a Li Hyona. Parece que ela não está nada de bom humor.
Os olhos dela estavam cheios de rancor, pois, naquele dia, um de seus muitos bajuladores ousou se recusar a levá-la às compras quando ela se arrumou toda para ser mimada. Ela estava furiosa por Han Feng simplesmente ter ido embora, sem deixá-la esvaziar a conta dele como uma sanguessuga inútil. Ela passou a insultar o rapaz em pensamento, chamando-o de um perdedor patético sem carro. Lee Hyuna jurou que nunca mais seria gentil com aquele bajulador. Sua caminhada furiosa foi interrompida por buzinas altas de um carro se aproximando pela estrada. Curiosa, ela se virou para ver o que estava acontecendo. Era uma caminhonete novinha, recém-saída da concessionária. Ainda brilhava e tinha um visual elegante. Han Feng abaixava os vidros no banco do motorista. Ele tinha acabado de encostar para cumprimentar Hyuna, pois passou por acaso por ela enquanto ela fazia uma caminhada vergonhosa pela área comercial. Ao ver o carro novo, o juramento de Hyuna de nunca mais ser gentil com Han Feng parece ter desaparecido da mente dela. Ela só enxergava os bancos de couro novinhos e o cheiro de dinheiro. Han Feng desceu e quando perguntaram se o carro era dele, disse que sim, acrescentando que tinha acabado de pegá-lo. Ela se aproximou dele e inventou uma história de que o pai vinha indo muito bem nos negócios nos Estados Unidos, então ele tinha recebido dinheiro para gastar. Ele ainda disse que tinha acabado de sair do aeroporto, depois de deixar o pai dele lá. O rosto de Lee Hyuna se iluminou. Só a chance de ficar rica podia provocar aquilo. Então ela respirou fundo e assumiu uma expressão determinada diante de Han Feng. Era a segunda vez que ela fazia isso naquele dia. Ela olhou para o chão e começou a tremer levemente, sabendo que Han Feng havia levado o pai rico ao aeroporto naquele dia. Ela começou a pedir desculpas por tê-lo convidado para ir às compras, sem saber que ele tinha uma agenda tão cheia. Então as lágrimas vieram. Ela passou a fazê-las surgir no momento certo, enquanto dizia humildemente a Han Feng que ele tinha sido tão frio com ela mais cedo. Ela achou que ele estava abandonando uma boa amiga. Han Feng sorriu com satisfação. Essa atuação digna de academia teria feito maravilhas com o antigo ele. Mas agora as coisas eram diferentes. Ele via através de tudo. Essa garota boba era uma profissional. Ele não hesitou em segurá-la pela cintura e puxá-la mais para perto. Com a outra mão, segurou o queixo dela e os dois se encararam nos olhos. Lee Hyuna ficou surpresa por um de seus admiradores ser tão confiante e direto. O próprio Han Feng deu uma verdadeira aula de atuação, prometendo que nunca a abandonaria, pois ela era importante demais para ele fazer algo tão cruel. Por um instante, surgiu no rosto dela um sorriso torto, quase imperceptível, mas ela o apagou rápido. Mantendo sua atuação sincera de moça doce, ela usou as armas mais pesadas. Lee Hyuna admitiu que Han Feng também é bem especial na vida dela. Ela até o convidou para almoçar e assistir a um filme hoje, para que pudesse conhecê-lo melhor. Quando ela ia pedir uma resposta, Han Feng já tinha sumido como o vento. Foi uma fuga perfeita, quase imperceptível. Hyuna ficou sem palavras. A confissão sincera dela, na verdade, foi dirigida a nada além do ar. Han Feng já estava mexendo nas pilhas de caixas na traseira de sua caminhonete. Ele reclamava, meio brincando, por ainda ter que carregar tanta coisa e por sua agenda lotada. Visivelmente irritada por seu ataque não ter funcionado, Lee Hyuna fez o possível para manter a pose de moça doce enquanto perguntava por que ele tinha comprado tanta coisa. Ele respondeu que essa quantidade não era nada. Só pegou algumas coisas. Ele gosta de atormentar mais a bruxa. Han Feng mentiu descaradamente e, animado, disse a ela que também comprou um presente para a senhorita. Sem exagerar, Lee Hyuna acenou em despedida enquanto seguia na direção de casa. Ela sorriu e disse que estava ansiosa pelo presente. Assim que virou as costas para Han Feng, seu suposto maior admirador, um sorriso astuto surgiu em seus lábios, orgulhosa de como lidou com o cofre. Por outro lado, Han Feng só se divertia provocando a bruxa. Conhecendo aquela mulher, ele sabia que não podia deixá-la descobrir seu pequeno estoque de suprimentos. Afinal, todas essas coisas serão o passe dele para sobreviver ao apocalipse. Lee Hyuna só terá de esperar a vez dela. Quando o mundo acabar, Han Feng fará questão de que ela receba o que lhe está reservado. Aquele sujeito misterioso que também lhe deu uma pancada na cabeça. A ansiedade dele com o colapso iminente e inevitável da sociedade começa a assumir. Han Feng, na verdade, começa a ansiar pelo que vai vir agora. No dia seguinte, chegou mais uma vez o dia 29 de junho. Já o dia 15 de julho será o dia D. Será, enfim, o começo do fim. Primeiro, virá uma nevasca intensa. Em seguida, a temperatura vai despencar drasticamente até menos 20 graus Celsius, a um ritmo alarmante ao longo do próximo mês. Depois disso, as temperaturas continuarão caindo gradualmente, dia após dia, chegando a mínimas de até menos 70 graus Celsius. Naquele momento, o mundo estaria envolto em gelo e neve, tornando quase impossível sair de casa. A primeira coisa que Han Feng garantiu foi seus muitos suprimentos de comida.
Além do grande volume estocado, ele também precisava que tudo estivesse bem embalado e lacrado. Ele não pode deixar os vizinhos perceberem que algo está acontecendo. Eles não podem suspeitar que ele esteja juntando muita comida. Foi um trabalho cansativo. Alguns suprimentos mais sensíveis tiveram de ser levados à noite, quando não havia ninguém por perto. Han Feng não confia em ninguém o bastante para ajudar, então precisa fazer tudo sozinho. Assim que a era do gelo apocalíptica começar, a rede elétrica ficará bem instável. Aí a compra mais recente dele se destaca, um gerador potente e combustível suficiente para mantê-lo funcionando por no mínimo 1 ano. Com a energia garantida, ele agora precisava pensar na consequência fatal de o sistema de aquecimento do prédio parar. Ele teve de chamar empreiteiros especializados para adaptar sua casa a um aquecimento independente. Han Feng também encomendou portas e janelas reforçadas. Enquanto cuidava disso, ele precisava de um cômodo para guardar os suprimentos acumulados, então usou um quarto vazio para armazenar os itens essenciais. Quando ele terminou de preparar tudo o que estava anotado em seu pequeno caderno de sobrevivência, já era 14 de julho. Faltava só mais um dia para a temperatura despencar e tudo cair no caos. O próximo item na lista dele é o evento principal que ele vem adiando por insegurança todo esse tempo. É hora de se dedicar de verdade e estudar sua habilidade misteriosa. Han Feng fez um jantar caseiro enquanto pensava em como sobreviver ao apocalipse da Era do Gelo que se aproximava. Quando a situação piorar, depender só dos suprimentos que ele juntou não vai bastar. Mas ele pode ter uma resposta para esse problema. Seu poder místico de manipular plantas pode ser sua única esperança para um futuro sustentável. A refeição que preparou tinha soja como ingrediente principal. Isso mesmo, os mesmos grãos que ele conjurou a partir de um único petisco torrado. Usando sua habilidade, ele quebrou a cabeça e tentou muitos gestos e possíveis gatilhos, mas as luzes ainda não tinham aparecido. A ativação é tão aleatória que achar o gatilho certo é quase impossível. Por enquanto, é hora de um teste de degustação arriscado. Ele precisa garantir que a comida conjurada por suas habilidades é comestível. Quem diria que experimentar alguns feijões seria tão estressante? Han Feng comeu metade do prato de feijões sem nenhum problema aparente. Até o leite de soja passou no teste de sabor e segurança. Enquanto mastigava o almoço, confirmar que sua habilidade podia fornecer comida comestível mudou tudo. Isso provou que ele tem a capacidade de, em teoria, fazer comida surgir. O próximo passo é o mais difícil e o que exige mais tentativa e erro. Ele precisa descobrir como, de fato, usar as luzes vermelha e verde e fazê-las surgir conforme sua vontade. Até agora, ele só tinha tentado isso em grãos de soja, mas... E se pudesse usar em outras coisas? Abrindo sua geladeira recém-abastecida, Han Feng criou coragem para testar e ver se sua habilidade também funcionava com outras plantas. O período de teste se estendeu do meio-dia até o sol quase se pôr. Han Feng não percebeu isso, pois desmaiou no meio da experimentação. Ao abrir os olhos devagar, notou que segurava algo com força na mão direita. Um vegetal verde de algum tipo. Um brócolis enorme. Levantando-se lentamente do chão. Ele não conseguia ligar para a bagunça total na cozinha. A dor de cabeça era infernal. Parecia que algo martelava dentro do crânio dele. Ele precisa tomar nota dessa sensação no futuro. Esse poder dele cobra um preço severo da mente e do corpo, e não pode ser usado sem restrições, a menos que ele queira desmaiar e acordar com uma enxaqueca todos os dias. Ao se levantar, logo pegou uma colherada de feijões para se reabastecer. Pode ter ido ao limite hoje, mas ao menos aprendeu algo vital sobre essa habilidade misteriosa que tem. Há algumas horas, antes de desmaiar, ele organizou cuidadosamente uma seleção diversa de alimentos no chão da cozinha. Ele tentou usar seu poder em vários deles, depois que conseguiu ativar a luz verde. Algumas raízes, como batatas, não reagiram à luz verde dele por algum motivo, mas nem tudo foi um fracasso. Algumas plantações cresceram das sementes e viraram plantas completas, como pés de soja. O trigo foi um desses, e alguns nem ficaram iguais nem viraram plantações bem desenvolvidas. Eles só explodiram nas mãos dele, como mini-bombas. Foi uma experiência assustadora que pegou Han Feng de surpresa. Depois dessas explosões, as plantas viravam uma substância que parecia carvão, mas bem leve. Isso com certeza não estava nos planos dele. Felizmente, ele conseguiu encontrar uma utilidade decente para essas substâncias pretas e não comestíveis. Elas são usadas para aquecer o ambiente como carvão, quando colocadas juntas em um recipiente e acesas. Vindo de um futuro onde o calor era um luxo, Han Feng aceitava de bom grado essas pequenas bolas de calor. Nunca mais se preocuparia em se manter aquecido no futuro. Depois de uma série de explosões, ele tentou muitas outras vezes e falhou na maioria delas. Ele simplesmente continuou jogando aquelas bolas pretas no balde, uma por uma. Quando ele pegou algumas sementes que havia comprado, decidiu adotar uma postura mais meditativa enquanto se forçava a focar no controle da respiração. Após alguns minutos de intensa concentração, que o fizeram suar em bicas, ele finalmente obteve o maior sucesso neste experimento.
Um brócolis gigantesco apareceu, surpreendentemente, em suas mãos. Antes que seus olhos se fechassem e sua consciência se apagasse, ele comentou que a taxa de sucesso desse método ainda era muito aleatória. Então seu corpo caiu no chão. Felizmente, ele já estava sentado no chão de azulejos, então a queda não foi tão ruim. Agora ele está acordado, e sua barriga está cheia de feijão. Ele brincou com o brócolis enquanto pensava longamente, ainda sem conseguir encontrar qualquer padrão para essa habilidade, mas ele não pode desistir. Tem que haver algum tipo de princípio por trás de como essa habilidade funciona. Ainda há muitas incógnitas, mas ele fez um progresso razoável hoje. Pelo menos agora ele tem alguma compreensão das condições de ativação das luzes. Quem diria que a chave para ativar essa habilidade bizarra está em sua própria consciência? Tudo o que ele precisa fazer é entrar em um estado meditativo. Seu método envolve se imaginar na natureza, em sua forma mais pura, livre das restrições da civilização humana. Em outras palavras, completamente nu. Em seu palácio mental, ele caminha descalço pelo chão, com as solas dos pés em contato direto com o solo onde a vida cresce. A luz do sol beija sua pele enquanto toda a vida ao seu redor entra em harmonia. Assim como Adão no Jardim do Éden, seu corpo e mente fazem parte do mundo natural, uma ressonância pacífica de tudo o que tem vida. Assim que entra nesse estado mental, ele abre os olhos lentamente, e um brilho verde familiar aparece mais uma vez. Essa habilidade dele está diretamente conectada à sua consciência. Partindo desse conceito, ele poderia invocar livremente a luz verde. Agora que ele terminou com todas as amostras de plantas com baixa taxa de sucesso, é hora de passar para um tipo diferente de espécime. O alvo do segundo experimento seriam todos os tipos de carnes desta vez. Então, ele lentamente aproximou sua mão direita envolta pela luz verde de um pedaço suculento de carne. Ele já esperava por isso, mas ainda assim é decepcionante que não tenha havido nenhuma reação. Talvez a luz verde só funcione em plantas. Pensando que a abordagem suave talvez não fosse eficaz, Han Feng pegou a carne e apertou com força enquanto rezava para que sua mão direita fizesse sua mágica. Depois de alguns minutos, ele teve que aceitar que nada aconteceria. Era possível ver a derrota e o desânimo em seus olhos cansados. Foi então que ele se lembrou da sensação que sentiu enquanto meditava. Em transe, ele conseguia perceber duas cores distintas, as luzes vermelha e verde. Durante todos os experimentos, ele ainda não tentou usar a luz vermelha. Compreendendo a função principal de gatilho de sua habilidade, ele só precisa se concentrar em trazer aquela luz vermelha de sua consciência. Ainda segurando a carne, ele fechou os olhos e tentou alcançar a outra habilidade adormecida dentro de seu sistema. Depois de um tempo, uma centelha de luz vermelha apareceu em sua mão direita. Com essa centelha, o brilho logo envolveu sua mão. Surpreendentemente, ela também envolveu o pedaço de carne. Parecia provocar uma reação borbulhante na superfície. Após alguns segundos de concentração intensa, Han Feng abriu os olhos e viu uma pilha pútrida de lama endurecida, vermelho escura, que parecia ter saído direto do inferno. Conforme a luz vermelha se dissipou, ele logo jogou aquela coisa vil no chão por pura repulsa. O senhor sem dúvida faria o mesmo no lugar dele. Ao notar que essa gosma deformada poderia dar alguns insights valiosos, Han Feng se agachou para observá-la. Ele cutucou aquilo e estava meio molenga. Então era assim que as carnes reagiam à luz vermelha. Pode parecer repugnante, mas a textura e a sensação geral sugerem que a carne foi cozida, ou algo assim. Era só isso que a luz vermelha fazia? Esquentar as coisas? Fogões e panelas faziam o mesmo e ainda preparavam refeições mais apetitosas do que essa porcaria. Han Feng se recusa a acreditar que isso seja tudo. Ao usar sua consciência para acionar suas habilidades muitas vezes, ele conseguiu compreender suas capacidades em um nível mais profundo. Se ele descrevesse a sensação da luz vermelha, seria como um processo de desintegração. Seu próximo experimento com carne parecia bem melhor que o primeiro. Mas se fosse assim, entender os conceitos por trás dessas duas luzes talvez fosse mais fácil do que ele pensou no começo. Ele pegou um punhado de grãos de soja da pilha e os apertou com força na mão direita. Na mão esquerda, ele segurava a luz vermelha e a carne já cozida. Se a luz verde representa a evolução da matéria, então a luz vermelha é o oposto, desintegração. Como ele já está testando alguns conceitos confusos, o que aconteceria se ele combinasse a luz verde segurando os grãos e a luz vermelha segurando a carne? O resultado foi uma reação maior do que ele esperava. A combinação produziu uma luz intensa e ofuscante entre as mãos dele. Quando as luzes diminuíram, foi revelado que a carne havia ficado muito maior. Como resultado, a carne tinha sido aumentada. Mas para onde foram os grãos de soja na mão direita dele? Será que os dois itens se fundiram, produzindo essa enorme peça? Han Feng inspecionou com cuidado o grande pedaço de carne. Não importa como se olhe, é claramente incrível. Ele tem a mesma aparência, textura e cheiro de carne de verdade, só que ainda mais fresco.
De algum modo, ganhando um pouco de confiança de que estava melhorando nesse negócio de superpoder, ele decidiu fazer mais alguns testes. Depois de algumas horas, voltou à estaca zero de novo. O chão da cozinha dele estava cheio de restos carbonizados de carne e plantações. Frustrado, teve um acesso de raiva e tudo o que tentou falhou feio. Então, descarregou toda aquela raiva. Han Feng sentou-se e respirou fundo. Ele só vai pausar os experimentos por enquanto. Depois, pode dedicar um tempo para entender melhor suas complexidades. De qualquer forma, hoje ainda foi produtivo, embora tenha terminado de um jeito amargo e chamuscado. Han Feng já consegue ver o futuro. Se ele conseguir dominar com sucesso esse poder misterioso, não há dúvida disso. Com recursos infinitos, ele seria o homem no topo deste mundo pós-apocalíptico. Esse é o sonho dele. Assim, ele poderia adicionar alguns músculos belos à própria imagem. Falando em poder, talvez ele tenha esquecido um dos pontos mais importantes para sobreviver. Só comida não vai bastar nos próximos dias. Com todo esse saque, ele ficará totalmente vulnerável se não tiver uma arma boa para se defender. Ele recolheu rápido as várias colheitas espalhadas no chão. Precisa se apressar e achar uma arma antes que a temperatura despencasse. Pela janela, parece que os primeiros sinais do apocalipse já começaram. A neve está começando a cair do céu. Chegou. O público pode achar que esta é apenas uma noite comum de neve, mas não é. Como na linha do tempo anterior, isso está mesmo acontecendo. O colapso da civilização moderna está começando. Ao sair, Han Feng teme que, em uma semana, as temperaturas caiam para 45 graus abaixo de zero. Ele precisa de uma arma, e rápido, mas comprar uma arma neste país é ilegal, e ele não tem nenhuma ligação com o mundo do crime. Foi então que ele ouviu, por acaso, um sujeito escandaloso gritando e se gabando de que trabalha com construção e que tem milhões em cada projeto. O sujeito se gabava para um transeunte que conhecia o infame Lao Wang, do grupo Shiganglida. Eles são tão próximos que praticamente parecem irmãos. Han Feng acha que já viu esse marginal antes. Um idiota com um estilo exagerado, cheio de joias de autenticidade duvidosa e roupas de rua extravagantes. Um sujeito que oferece cigarros para todo mundo. Por algum motivo, por aqui, as pessoas chamam esse marginal de cabelo descolorido que adora cigarros, de Joe Sem Teto. O nome verdadeiro do Joe Sem Teto é Li Ziyi. Ele gosta quando o chamam de Irmão Li e mora no bairro do Han Feng. Dizem que ele é o responsável por projetos de empreitada e conhece todo mundo na região. Se o senhor lhe oferecer alguns cigarros, ele não aceitará outras marcas, pois só fuma Huasi. Outras marcas o fazem tossir. Ele está sempre ajudando o irmão mais velho dele nos projetos e fica ansioso para ir à sauna. Na verdade, esse vagabundo não tem um emprego de verdade, mas vive fingindo que está ocupado. Muitas vezes o senhor o vê andando de um lado para o outro, falando ao telefone e gritando sobre negócios de 20 ou 10 milhões, como se quisesse que todos ouvissem o quanto ele é bem-sucedido. O sujeito é um encostado, mas Han Feng percebe que talvez o Sem-Teto Joe tenha as conexões necessárias para conseguir o que ele tanto precisa. Então, ele se aproximou do bandido, chamando-o de Irmão Li e dizendo que fazia muito tempo que não se viam. Han Feng acenou com um sorriso sem jeito, sem saber como aquele sujeito reagiria. Irmão Li, irritado, perguntou se eles se conheciam enquanto se aproximava. Por ser mais novo que Li, ele se apresentou como Xiao Han, tipo irmãozinho. Ele jurou que já tinham se encontrado há um tempo, então Li deve ter esquecido. O bandido reclamou que, ultimamente, estava atolado de trabalho, então não podia ser culpado por ter memória ruim, mas ainda assim estava disposto a conversar. Han Feng estava cauteloso demais, pois estava prestes a pedir algo ilegal. Ele analisou o lugar, olhando da esquerda para a direita, para garantir que ninguém ouvisse o que ia dizer. Depois, chegou mais perto do irmão Li e pediu direto a arma de que precisava para se defender nos dias seguintes. Li deu um pulo de susto e perguntou para que ele precisaria de uma arma. Isso não era um bom sinal. Sentindo-se como um criminoso culpado, Han Feng ainda assim teve de seguir em frente, pois não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse ajudá-lo com o seu problema. Li começou a falar seriamente, querendo esclarecer algo antes que fossem mais longe. Ele insistiu que a organização dele não se envolve em nenhuma atividade ilegal e que armas são um assunto sério. Ele deu a entender que tinha os contatos para isso, mas não era do tipo que envolveria gente comum em algo perigoso. Han Feng empurrou para longe do rosto a bolsa Louis Vuitton suspeita do capanga e insistiu que o irmão Li tinha entendido tudo errado. Ele só perguntou sobre algumas armas de fogo para autodefesa, porque se meteu numa rixa pessoal bem desagradável. E assim, Han Feng começou a mentir na maior cara de pau, inventando uma história na hora enquanto falava. Segundo ele, um dia, indo de bicicleta para o trabalho, como sempre, encontrou um senhor cuspindo por toda a ciclovia. Era nojento. Para piorar, o vento levou uma daquelas gosmas nojentas de cuspe direto para o rosto do Han Feng, quando ele só estava cuidando da própria vida.
Enfurecido com o velho repugnante, Han Feng jogou a bicicleta para o lado e o confrontou. O que aquele desgraçado fez, o senhor me pergunta? O desgraçado resolveu cuspir nele de novo enquanto ele desabafava. Ele não aguentou mais e fez justiça com as próprias mãos naquele velho repugnante. Ele deu uma boa surra no sujeito no meio da rua, com todo mundo olhando, enquanto o velho saía com as roupas rasgadas e o rosto bem machucado. O desgraçado jurou que se vingaria de Han Feng por essa humilhação. No dia seguinte, o velho já estava remendado e esperando Han Feng no trajeto de bicicleta de sempre. Desta vez, ele estava com alguns capangas. Eles bateram em Han Feng com violência e ameaçaram fazer de novo se o vissem outra vez. As roupas dele estavam um desastre, o rosto machucado e o corpo ferido. Ele nunca havia sido tão humilhado em toda a sua vida, por isso ele quer uma arma para se defender. Essa é a versão resumida. Foi a história que ele conseguiu inventar na hora, e parece que foi muito eficaz. O irmão Li fervia de raiva ao imaginar aquele velho babaca cuspindo na rua e batendo no Han Feng. Um comportamento tão incivilizado não deve ser tolerado. Não é bem esse o ponto da história de Han Feng, mas pelo menos ele está progredindo. O irmão Li deu uns tapinhas nos ombros dele e garantiu que essa vendetta seria resolvida. Ele garantiu a Han Feng que cuidaria dele. Disse que ligaria para o irmão mais velho agora mesmo e que eles pegariam a arma. Han Feng começou a duvidar se tinha tomado a decisão certa ao procurar esse sujeito. Depois de toda aquela conversa durona, o irmão Li o chamou para ir à estação e pegar o ônibus com ele. A desculpa dele era que o Panamera estava na oficina para manutenção, então ele não podia dirigir até a sede. Han Feng garantiu que o transporte não seria um problema. No fim, o carro estava estacionado bem ao lado. O veículo novinho chamou na hora a atenção desse desocupado, metido a hype beast no caminho até o irmão mais velho dele. Li não parava de falar sobre como Han Feng levava uma vida boa e perguntou quanto custava o carro novo. Foram cerca de 700 mil em dinheiro emprestado e, enquanto ele dava de boa a instrução de virar à esquerda no próximo cruzamento para chegar ao suposto escritório, o irmão Li seguia tirando fotos de si mesmo sentado nos bancos de couro novos. O nome de usuário dele nas redes sociais era Handsome Spicy Guy, e a postagem de hoje à noite era uma foto do rosto idiota dele, com uma legenda reclamando que o banco do SUV dele ainda estava duro demais para sentar, por ainda ser novo. Eles chegaram a uma das áreas mais perigosas da cidade. Uns caras durões estavam acampados do lado de fora, reclamando do clima ruim, mas não dá para culpá-los. De repente, passou do verão direto para um inverno rigoroso, de um dia para o outro. Ao verem um carro com rodas chamativas parar, todos se viraram para ver quem sairia do veículo. Ao verem que era Li Zi, eles correram até ele para perguntar o que estava acontecendo. O irmão Li só disse que tinha umas coisas para resolver com o chefe Liu. Os outros capangas presumiram que o novo SUV Tiger era do Li e começaram a importuná-lo por causa do valor. Li não negou nada. Inclusive, gabou-se com orgulho de que tinha gasto 700 mil no carro. Porém, Han Feng não ficou chateado. Gabar-se com tanta confiança de que o carro é seu, enquanto o verdadeiro dono está ali por perto, é uma atitude bem cara de pau e sem vergonha. Assim que entraram no estabelecimento, o homem conhecido como Chefe Liu, com jeito de gangster durão, saiu irritado porque o Boca Grande Li o incomodou tão tarde da noite. O irmão Li ficou bem mais contido diante do chefe, chegando até a oferecer seus cigarros com educação. Mas o grandalhão não tem tempo para essas bobagens de enrolação. Ele é um homem ocupado. O irmão Li apresentou o caçula deles, Han Feng, como comprador de algo especial. Uma arma. O chefe Liu quis confirmar se tinha ouvido certo. Assim que o chefão o avaliou, Han Feng ficou paralisado de medo. Ele não tinha certeza do que podia acontecer se fizesse um movimento errado ou dissesse algo errado. O chefe Liu apenas o encarou em silêncio, com um cigarro na boca, como se o examinasse da cabeça aos pés. Então o grandalhão abriu um sorriso. Ele ficou bastante decepcionado por Han Feng precisar apenas de uma arma vagabunda. Quando ele esperava algo mais interessante, fez um gesto para um de seus capangas, Cheng Zi. O capanga já sabia o que fazer e vasculhou o bolso do casaco. Ele jogou uma pistola sobre a mesa, e o chefe Liu informou o preço, 6 mil pela arma de mão. Fácil de esconder e confiável. Han Feng recusou humildemente, pois estava pensando em algo um pouco mais longo e maior. Ele não procurava uma arma de baixo calibre. Queria algo que exigisse mira telescópica para atirar. A expressão do chefe Liu ficou séria enquanto encarava Han Feng atentamente. O nosso rapaz pode ter passado dos limites sem perceber. Ele se calou na hora, como se tivesse engolido a língua. O grandão começou a gritar que é absurdo exigir um maldito rifle de precisão como se fosse nada. Ele está tocando um negócio discreto aqui.
Isso não é nenhum maldito shopping onde o senhor pode escolher que tipo de produto ilegal quer comprar. A oferta final do chefe Liu é a pistola que está sobre a mesa. Aceite-a ou deixe-a. O irmão Li teve de intervir para tentar acalmar o chefe. A ideia dele, para convencer o chefão a ouvir, foi inventar por conta própria uma história de fundo para Han Feng, uma história inventada que supostamente teria acontecido há 5 anos, envolvendo a esposa que Han Feng nem tinha. Li é bem falastrão, mas um contador talentoso. Sob a queda implacável da neve, o chefe ouviu as mentiras dele até o fim. A história deve ter sido incrível, pois o chefe Liu ficou tão furioso que quase quebrou a mesa. Ele não parava de repetir o quanto eram repugnantes os que tinham prejudicado Han Feng. Ao que parece, Han Feng tinha 3 filhos com uma esposa que nem existia, mas depois ficou claro que nenhum deles era dele. Han Feng só ficou ali e concordou com todas as mentiras. Mesmo para alguém chamado Zhou Sem-Teto, essa história absurda foi exagerada, mas funcionou. O chefe Liu garantiu que Han Feng receberia seu rifle de precisão o quanto antes. Ele prometeu resolver isso pessoalmente, mas poderia levar alguns dias. Mais uma vez, o capanga Qiangzi ficará encarregado de organizar tudo. O chefe Liu também queria algo semi-automático, com bastante munição, para que Han Feng tivesse o necessário. Foi inesperado, mas o irmão Li apareceu bem na hora. O grandalhão também entregou a pistola a Han Feng. Ele queria dá-la de graça, um presente de um homem para outro. Han Feng ficou sem palavras. A história inventada era tão convincente que o chefe havia criado algum tipo de vínculo unilateral com ele. Agora que isso estava resolvido, o grandalhão voltou ao celular para cuidar de outros assuntos mais urgentes. Antes de partir, Han Feng quis retribuir um pouco o favor. Ele disse que um amigo dele, que trabalha no governo, tinha lhe contado que, por causa do clima anormal, em breve seriam implementados limites na compra de suprimentos. Então é melhor fazer um estoque antes que isso aconteça. Ao ver a expressão séria nos olhos do jovem, como se soubesse do que dizia, o chefe Liu não pôde deixar de levar o aviso a sério também. Ele assentiu com compreensão e comentou que tinha entendido. Assim, o irmão Li e Han Feng saíram do coração do submundo da cidade com uma arma de fogo garantida. No caminho de volta, Li não parava de se gabar de como tinha resolvido tudo como chefe, e tinha dado tudo certo. Agora que seu irmão mais velho, o grande chefe, estava de bom humor, eles podiam até pedir um canhão àquele cara, e ele diria que sim. Han Feng quis agradecer ao capanga comprando alguns cigarros. O irmão Li tentou ser humilde e insistiu que fez aquilo só para ajudar, mas aceitaria, com prazer, umas 7 ou 8 caixas dos seus queridos cigarros Huasi. Ele até prometeu levar Han Feng a uma sauna assim que recebesse pagamento pelo seu suposto projeto. Nosso rapaz já estava pensando no próximo passo lógico. Os suprimentos estão garantidos e a arma foi obtida. Ele deve estar pronto para os primeiros dias do apocalipse. No mínimo, ele pode se concentrar em estudar plenamente as próprias habilidades. Resolver o problema da comida faria as chances de sobrevivência dele a longo prazo dispararem. Ele estava tão absorto em seu próprio mundo enquanto caminhava que não percebeu uma parte do chão coberta de gelo e escorregou. Han Feng estava tão preocupado com a sobrevivência que deixou de seguir uma das regras de ferro na era do gelo que se aproximava: não se machuque. Ele caiu feio. A perna dele deve ter absorvido o impacto do escorregão e ficado gravemente lesionada. O irmão Li não sabia o que fazer enquanto corria para o lado do seu novo amigo. Isso é ruim. Pela dor aguda e pela queda desajeitada, havia uma chance real de que sua perna estivesse quebrada. Tremendo, ele pegou as chaves do carro, entregou-as ao irmão Li e pediu que o levasse ao hospital mais próximo o mais rápido possível. Li só coçou a nuca e admitiu que, na verdade, não tem carteira de motorista, insistindo que não pode dirigir sem ela. Mas dá pra dizer que esse sujeito não sabe dirigir mesmo. Pelo menos ele não deixou Han Feng caído no chão, se contorcendo de dor com a perna quebrada. Ele ofereceu o ombro para ajudar Han Feng a se levantar, mas foi bem difícil. Desse jeito, nenhum dos dois chegaria vivo ao hospital, então Han Feng chamou um táxi e pagou do próprio bolso. Afinal, Li era um miserável sem um tostão. Até o hospital, um lugar essencial, começava a congelar com a nevasca cada vez mais intensa. No posto de enfermagem, Ji-yeon assumiu o turno da noite. Naquela noite de nevasca forte, a neve aumentava e as estradas começavam a ficar bem soterradas. A enfermeira-chefe Jeon tinha acabado de começar o plantão noturno, mas as ligações do corredor já chegavam em grande volume. Como a emergência sofria uma grave falta de pessoal, a enfermeira bonita não teve escolha a não ser assumir a responsabilidade. Após fazer um raio-x no hospital, foi confirmado que ele realmente havia quebrado a perna. O médico explicou que havia uma fratura estável na tíbia direita dele. Seria fácil imobilizar, mas ele teria que ficar 1 hora em observação antes de ir para casa com os remédios. Esse acidente não podia ter acontecido num momento pior. Tinha que acontecer bem antes do apocalipse começar de vez.
Enquanto analisava o resultado do raio-x, Han Feng se arrependeu de ter sido tão descuidado. O irmão Li o acompanhou na maior parte do processo, mas teve que ir embora, pois tinha alguns negócios para resolver. Mesmo assim, ele era confiável e deixou o número caso Han Feng precisasse de algo. Sozinho no saguão do hospital, Han Feng suspirou fundo. Ele se perguntou como pôde cometer um erro tão estúpido num momento tão crucial. Ver o caos ao redor era estressante. O hospital logo ficou lotado de pacientes, vítimas de acidentes causados pela nevasca repentina e pela forte queda de temperatura. Macas de emergência se alinhavam pelos corredores, um testemunho sombrio de como as condições lá fora pioravam. Quanto a ele, só queria pegar seus remédios e sair dali o mais rápido possível, antes que as estradas fossem fechadas de vez. Ainda bem que o tempo ocioso dele não seria chato, pois uma deusa acabara de passar bem na frente dele. A enfermeira-chefe Jian veio reforçar o pronto-socorro, que estava com pouco pessoal. O primeiro leito que ela checou tinha um paciente gravemente ferido. Depois, na ronda, foi ao leito 5, onde os ferimentos de um paciente tinham acabado de ser limpos. Felizmente, os sinais vitais estavam estáveis. O leito 5 só precisava de mais uma dose de glicose em 10 minutos. Ela orientou a enfermeira responsável que, se a frequência cardíaca do paciente caísse abaixo de 80, a epinefrina devia ser aplicada na hora. Durante as rondas da enfermeira-chefe, Han Feng não tirava os olhos dela. Ela era incrível. Como enfermeira-chefe tão jovem, ela devia ser um talento raro. Além disso, ele viu como ela lidava com todo tipo de paciente. Ela era gentil e muito habilidosa. Ela parecia um ser radiante em meio a um lugar sem esperança. Além disso, era incrivelmente bonita. Estava trabalhando no agitado turno da noite, mas seu sorriso nunca vacilava. Ela era quase um anjo. Ele estava tão encantado que, sem querer, seus olhos foram para áreas pouco apropriadas. Han Feng desviou o olhar na hora, por respeito, mas a enfermeira-chefe Jian não notou nada ao redor. Era bem distraída. De repente, o velho sentado ao lado dele começou a chamar a atenção da bonita enfermeira-chefe. Ela não era obrigada a atender pacientes fora das rondas, mas mesmo assim atendeu ao chamado sorrindo. A enfermeira-chefe Jion pediu desculpas ao idoso e perguntou se podia voltar mais tarde para ajudar, pois ainda precisava atender alguns pacientes urgentes por causa da falta de pessoal. O senhor disse que as costas doíam muito. Ele explicou que a dor vinha piorando e queria que a enfermeira-chefe desse uma olhada para ver o que causava isso. Na verdade, o sujeito era um tarado nojento tentando filmar por baixo da saia dela, sem perceber o que rolava. Ji-yeon sorriu e se desculpou de novo, dizendo que para esse tipo de dor nas costas, talvez fosse melhor agendar um raio-x, só por garantia. O velho tarado insistiu, pedindo que ela desse só uma olhada rápida enquanto apontava onde doía. O desgraçado ainda levantou da cadeira para tocar a enfermeira angelical de um jeito inapropriado. Como estava meio desligada, como sempre, a Ji-yeon só riu porque era sensível a cócegas. Para dor nas costas, é melhor esperar o exame do residente. O tarado começou a forçar a situação e a mão dele desceu ainda mais da cintura dela. Esse ato nojento teria continuado por mais tempo se algo ou alguém não o tivesse interrompido. Uma muleta voadora bateu com força naquele velho pervertido, causando-lhe uma bela dor nas costas e derrubando o telefone de suas mãos. Como boa profissional de saúde, Jian quis ver se o idoso estava bem. Felizmente, Han Feng veio ajudá-la, pedindo desculpas humildemente por a muleta ter voado para o lado, já que era a primeira vez que ele usava uma. Ele se curvou e foi direto ao celular do velho pervertido, perguntando sem rodeios se tinha quebrado. Quando ia tocá-lo, o pervertido suou de nervoso e gritou para ele ficar longe do celular. Han Feng não deu ouvidos. Ele foi até o outro lado do quarto, acabou bagunçando todo o curativo e não deixaria esse tarado escapar impune depois de fazer algo tão nojento. Assim que ele abriu o celular, suas suspeitas foram confirmadas. Ele encarou o tarado diretamente nos olhos. Se olhares matassem, o velho já teria morrido a essa altura. A prova já estava ali, na tela inicial. Esse tarado foi muito cara de pau. Filmou por baixo da saia de uma enfermeira que trabalhava duro e ainda a assediou. Han Feng tinha motivo de sobra para chamar a segurança e mandar escoltar esse desgraçado para uma cela, onde os criminosos gostam de colocar tarados no devido lugar. Han Feng ficou com o celular e avisou que, se visse aquele velho nojento de novo, arruinaria sua vida miserável e repulsiva. O velho desgraçado sabia que não tinha escolha a não ser fugir e nunca mais aparecer ali, e isso o enfureceu. Na primeira chance, ele se ergueu do chão do hospital e saiu correndo pela porta, como se a vida dependesse disso. Enquanto isso, a enfermeira-chefe Jaeon só ficou confusa com como alguém que reclamava de dor intensa nas costas conseguia correr tão rápido. Han Feng ficou chocado ao ver de perto a demonstração da pessoa mais ingenuamente cômica que ele já tinha conhecido. Ele decidiu mostrar a ela o que aquele velho nojento fazia com o celular. Filmava por baixo da saia dela.
Pela reação dela, ela não percebeu que algo errado estava acontecendo. Han Feng entregou o celular com as imagens do vídeo para que ela decidisse se deveria apagá-las ou chamar a polícia para o dono. Ele também a lembrou de tomar mais cuidado para que pessoas como aquele tarado não se aproveitassem da bondade dela. Ela sorriu, com o brilho de 1000 estrelas, e perguntou se a perna de Han Feng não estava doendo. A adrenalina de ter pego aquele velho pervertido em flagrante deve ter entorpecido a dor da perna quebrada dele. Mas agora, com tudo resolvido, a dor voltou com tudo, e ele gritou de agonia. Por sorte, a enfermeira-chefe Jeon era especialista nesse tipo de lesão e recolocou o gesso no lugar rapidamente. Ela olhou para ele e perguntou se ainda doía. Han Feng agradeceu por ela ter cuidado da perna quebrada dele, e agora não doía mais. Naquele momento, era como se apenas os dois existissem naquela sala lotada. Jeon retribuiu a gratidão, prometendo que nunca mais deixaria que sujeitos tão ruins saíssem impunes por mexerem com ela. Daqui pra frente, ela bateria nele sem dó. Han Feng só queria que ela prestasse mais atenção ao que acontecia em volta. Afinal, ao deixar a perna quebrada e os pés dele encostarem nos seios dela, parecia que ela não tinha aprendido nada. Ela seguia tão ingênua e distraída como sempre. Enquanto Han Feng divagava, outra enfermeira chamou Ji-yeon, pois precisavam da ajuda dela nos leitos de emergência antes de ela voltar às rondas. A enfermeira-chefe angelical lembrou que ele não podia esquecer de voltar em uma semana para verificar a perna. Han Feng prometeu voltar, mas fazer planos para uma semana depois era irrealista. Ele apenas sorriu, impotente, pois só ele sabia o que realmente acontecia no mundo. Pegou a muleta que quebrou ao golpear o velho tarado e saiu mancando do hospital. Han Feng simplesmente aceitou o fato de que nunca mais poderia vê-la. O dia seguinte chegou, e a nevasca não havia parado. Ela tinha ficado ainda mais forte. Em vez disso, tinha praticamente paralisado toda a infraestrutura e os serviços, tornando até sair de casa um desafio perigoso. No noticiário da manhã, seguiam chegando alertas meteorológicos de emergência, dizendo que nas próximas 24 horas, todas as regiões do país enfrentariam forte nevasca e uma queda acentuada nas temperaturas. Relatos estranhos de correspondentes no exterior mostravam que as temperaturas despencavam em todo o mundo. Dubai, o Egito, a bacia amazônica e lugares que não deveriam passar por isso viam suas terras sendo soterradas sob grossas camadas de neve. Os especialistas do país, junto com especialistas de outros 46 países, corriam para a ONU para discutir a causa do clima anômalo. Todas as emissoras repetiam que, segundo os especialistas, essa forte onda de frio não duraria muito. Eles sempre encerravam as reportagens com um aviso de utilidade pública, pedindo que as pessoas acompanhassem os alertas de desastre e seguissem as orientações do governo local. Eles continuavam lembrando os cidadãos de manter a calma, evitar espalhar ou acreditar em boatos e não estocar suprimentos nem fazer compras por pânico, pois o desastre logo passaria. Aconchegado, no conforto de casa, tomando vinho em sua residência bem equipada, Han Feng estalou a língua. O governo e a mídia só faziam mentir, empurrando balela ao público para manter a ordem. Se ele não tivesse morrido e voltado à vida, talvez até acreditasse neles. Mas desta vez foi diferente. Ele estava pronto para tudo o que ia acontecer. Os suprimentos estavam abastecidos, a casa reforçada e o aquecimento funcionava bem. Ele estava tão bem preparado que não havia com o que se preocupar no futuro imediato. Seu telefone começou a vibrar sem parar com mensagens do grupo de chat dos moradores do condomínio Happy Housing Complex, comentando sobre o clima estranho e como a neve já estava tornando as estradas intransitáveis. Todos estavam bem sem entender o que estava acontecendo, exceto o membro chamado Pessoa Misteriosa. Seja quem for, exigiu a atenção de todos para dizer que a nevasca não foi causada por padrões climáticos normais, mas por algo no interior da própria Terra. A pessoa misteriosa disse que todos deviam ouvir suas palavras, pois o apocalipse da Era do Gelo estava prestes a começar. Ninguém ficou mais chocado do que Han Feng ao ler aquelas mensagens. Quem diabos é essa pessoa misteriosa e como ela sabe tanto sobre o apocalipse? Acho que só vamos descobrir se o senhor curtir e se inscrever. Depois de ver as mensagens enigmáticas da pessoa misteriosa no grupo do condomínio, Han Feng anotou mentalmente para ficar de olho nesse sujeito. Enquanto isso, os demais moradores reclamavam e exigiam que a administração do condomínio fizesse algo sobre o acúmulo de neve. A maioria já começava a ficar sem suprimentos e temia que, a essa altura, os supermercados estivessem sem estoque. O grupo de chat dos moradores do condomínio Happy Housing era como um parque de diversões sustentado por um equilíbrio bem delicado. A maioria dos inquilinos pressionava os administradores do condomínio a se pronunciarem e explicarem por que não conseguiam repor os itens essenciais, já que as estradas estavam intransitáveis.
A equipe da administração do condomínio não tinha culpa, mas mesmo assim pediu desculpas por não conseguir agir por causa do desastre em curso. A admissão de incapacidade deixou os moradores ainda mais agressivos. Achando que a administração não servia para nada, exigiram que a equipe devolvesse as taxas pagas. Han Feng estava no meio da discussão. Sabia que a briga era inútil, já que a nevasca não era algo que humanos pudessem enfrentar. Felizmente, outra pessoa se destacou no meio da multidão. Sua voz, pedindo que parassem de brigar, cortou o caos. Era o dono do apartamento 6C1-120, de óculos. Ele explicou que, com a nevasca tão intensa, tentar limpar seria inútil, pois a neve voltaria a se acumular em poucas horas. Então, em vez de brigar, talvez todos pudessem ajudar a limpar. Se tivessem feito isso, em vez de ficar discutindo, já teriam conseguido sair há muito tempo. Ele acrescentou que a equipe de administração do condomínio era composta apenas por seres humanos. Eles também estavam impotentes diante de um desastre natural anormal. Ele perguntou aos inquilinos se eles só procuravam alguém para descontar as frustrações. A multidão furiosa logo se voltou contra ele por dar uma lição de decência. Chegaram até a acusar o sujeito de óculos de ser um dos membros inúteis da equipe de administração do condomínio. O homem de óculos explicou que não falava pela administração do condomínio. Ele só falava de forma objetiva e realista. Colocar a administração contra a parede não fazia sentido e só prolongaria o problema. Isso não traria o resultado que todos queriam. Quando ele falou assim, as pessoas olharam para o homem de óculos, esperando o próximo passo. Ele disse que, nas condições atuais, seria impossível ir de carro ao supermercado. Mesmo se limpassem a neve do bairro, as vias principais lá fora poderiam estar intransitáveis. Ele sugeriu desobstruir as passagens de pedestres e ir a pé buscar suprimentos. Han Feng não conseguia dizer ao certo, mas parecia lembrar daquele sujeito de óculos, o proprietário Zhang. Na vida anterior, ele era bem animado. Dava para ver o carisma dele surtindo efeito no grupo. Alguns inquilinos concordaram com as sugestões do Zhang, achando que não deviam complicar. Quem quisesse sair devia desobstruir as vias. Quem não quisesse, era só ficar em silêncio. Brigar e agir de forma imatura no chat por horas, só para limpar um pouco de neve, era irritante. Assim que todos perceberam que o que faziam era constrangedor, o grupo de conversa enfim se acalmou. Outra pessoa se ofereceu como voluntária para a operação de limpeza. Ele disse que precisava ir até a estrada para encontrar o irmão e discutir um negócio de alguns milhões. Han Feng talvez não tivesse visto foto de perfil nem mensagem de voz, mas o jeito de falar daquele sujeito parecia bem parecido com o de um bandido que ele conhecia. Assim que o primeiro voluntário se apresentou, mais e mais pessoas levantaram a mão para se juntar à operação, já que a maioria estava ficando sem comida. Houve até uma jovem deslumbrante disposta a enfrentar a nevasca, embora fosse um pouco mais frágil do que uma pessoa comum. Sobre aquela bruxa, Li Hiona disse que esteve gripada nos últimos 2 dias, mas mesmo assim, adoraria descer e ajudar o pessoal do bairro. Han Feng não se impressionou. Talvez ele fosse o único capaz de enxergar através daquele teatro de boa moça. A maioria dos homens da vizinhança a conhecia e vivia bajulando-a. Algum cavaleiro branco logo se meteu e insistiu em se voluntariar por causa dela. Quando um número razoável de fãs se dispôs a ajudar, ela agradeceu por terem se dado ao trabalho de limpar a calçada. Cansado dessa palhaçada, Han Feng saiu do grupo de conversa irritado. Mas ele tinha de admitir que quando o assunto era fingir, Hion era uma especialista. Com alguns toques num botão, ela manipulava vários homens para fazerem o que ela queria. Quanto ao Han Feng, Li Hiona usava uma abordagem mais pessoal. Ela insistia em falar com ele. No fim, só queria que ele comprasse comida no supermercado, se ele fosse. Ela era realmente mestre no que fazia. Seu pedido inocente vinha com uma foto fofa dela na cama. Ela ainda colocou os pés no enquadramento para agradar os esquisitos por aí. Han Feng ficou bem impressionado com a dedicação dela. Mesmo com esse clima catastrófico, a bruxa ainda usava pouca roupa para tentar seduzi-lo. Ela conseguia transformar muitos homens em capachos com aquilo. Agora vinha a parte divertida. Han Feng podia responder às investidas dela como quisesse. Bem, fosse lá o que ele tivesse mandado de volta, devia ser uma porcaria, pois Li Hiona jogou o celular e pisou nele com força, tomada de raiva e irritação assim que viu a mensagem. Hoje completava o 3º dia oficial desde que a nevasca começou. A temperatura havia chegado a menos 20 graus. Aquilo podia ser considerado o início do apocalipse. Uma fase em que a maioria dos prédios de qualidade razoável ainda tinha aquecimento central funcionando, a internet ainda estava disponível, e todos ainda seguiam com a vida cotidiana. Como sempre, eles só precisavam ficar em casa, como na época da Covid. Han Feng também passava o tempo rolando vídeos e TikToks. Pelo conteúdo da página dele, parecia que tínhamos um homem de cultura certificado. Fazia só alguns dias, e ele já estava ficando entediado com essas atividades internas sem sentido.
O maior problema dele neste apocalipse parecia ser aprender a aguentar a solidão, e não ajudava nada o fato de a perna estar quebrada e em péssimo estado. Um osso quebrado levaria pelo menos alguns meses para se recuperar por completo. Como a gente. O tédio de Han Feng sempre o fazia voltar a ver vídeos na internet. Ele se deparou com uma transmissão chocante na coluna científica sobre um homem que sofreu um acidente brutal. Depois que os médicos costuraram o homem que havia pulado do 15º andar, descobriram que seus órgãos internos e ossos danificados começaram a se regenerar. Essa matéria sensacionalista caça-cliques deu uma ideia a Han Feng. Era algo que ele já deveria ter pensado antes, porque ele não tinha pensado em usar seus poderes recém-descobertos nele mesmo. Ele ativou a luz verde na mão direita e, com cuidado, tocou a perna quebrada. Depois de alguns segundos sem nada acontecer, a luz verde começou a se dissipar. Han Feng se recusou a acreditar que tinha dado errado, então tentou novamente. Ele ativou a luz verde com mais força do que antes, mas assim como anteriormente, a luz acabou se apagando. Sem nenhuma mudança na perna, parecia que ele estava apenas imaginando coisas. Ele realmente achou que a luz verde ajudaria seu ferimento a se recuperar mais rápido, mas parecia que a única coisa que trouxe foi uma sonolência irresistível. Han Feng acabou sucumbindo ao peso das pálpebras e tirou uma soneca no sofá. Ele acordou em meio a uma cerimônia bem estranha que envolvia cabras e cocares indígenas norte-americanos. Sob a luz do céu noturno, Han Feng cavalgava no lombo de bodes gigantes, com um chicote ensanguentado nas mãos. Cabeças de bode voavam ao lado dele. Nesta cerimônia assustadora, Han Feng está cavalgando na dianteira de um rebanho de bodes sobre um campo de grama vermelho-sangue. Há totens espalhados pelo terreno e ele está se divertindo ao chicotear para todos os lados. Bem, essa diversão dura só 1 minuto, até ele ser arremessado das costas da cabra para o meio do rebanho. Por fim, ele cai na pradaria vermelho-sangue e cai bem mal. O pé dele está em um ângulo estranho e dá para ouvir um estalo. Isso o faz estremecer de dor. Sair da liberdade de cavalgar cabras na pradaria e acabar imobilizado no chão é bem chocante. Para piorar, uma das cabras começa a lamber a perna quebrada dele. Enojado, Han Feng tenta de tudo para afastar a cabra dele e do seu ferimento infeliz. Ele a empurra várias vezes até que o animal enfim perde a paciência. Ela estica a língua como um sapo, enrolando aquela coisa viscosa na perna machucada dele. Aí, a cabra ergue a cabeça e o corpo todo de Han Feng vai junto, indefeso. Enquanto sentia a saliva viscosa escorrer pela perna, ele também começou a sentir o calor da luz verde envolvendo seu ferimento. Han Feng acabou acordando daquele pesadelo bizarro envolvendo muitos bodes. Ele está suando e gritando. O sonho é imersivo demais. Enquanto tenta recuperar o fôlego, ele se pergunta o que causou aquele sonho horrivelmente caótico. Bem, a resposta é bem evidente. Sua perna direita quebrada ainda está envolta por uma aura restante de luz verde. Além disso, Han Feng sente certa leveza nos membros. Ele logo remove a bandagem que envolvia o ferimento e a joga de lado. Han Feng pisa no chão, animado, e põe com cuidado mais peso na perna direita. Ele fica satisfeito e surpreso ao confirmar que a lesão não dói mais. Por algum motivo, ele está curado. Isso deve significar que a luz verde também ajuda o próprio corpo a se recuperar, não é? Será que o processo de cura só acontece enquanto ele dorme? Só há uma maneira de descobrir: tentar de novo numa parte específica do corpo. Com as mãos trêmulas, ele pega a faca de cozinha mais afiada e, devagar, a encosta na outra mão, firmando a determinação. Han Feng mal consegue olhar quando o fio da lâmina toca sua carne. Ele só precisa de uma picadinha, mas o ferimento na ponta do dedo sangra com bastante intensidade. Sem perder 1 segundo com a ferida aberta, Han Feng invoca a luz verde para fazer seu trabalho. Ao ver o processo de cura de perto, Han Feng sorri para si mesmo. Ele entende agora que tem em mãos algo que realmente muda o jogo para a sobrevivência. Do lado de fora do prédio, os voluntários que desobstruem a passagem trabalham juntos com dedicação, pelo bem da comunidade. O rapaz de óculos agradece a todos por ajudarem nesse trabalho manual difícil. Esse senhor perfeito ainda faz questão de citar o mais velho do grupo, o tio Liu, e pede desculpas com educação por todo o incômodo. Zhang Shuiyu realmente sabe o que dizer em qualquer situação. O tio Liu Guangyao só ri e insiste que não fez muito, pois a maior parte do trabalho foi feita pelos irmãos Jin. Jin Xinwen e Jin Xinwu se dedicaram bastante na limpeza. São bem esforçados mesmo. Enquanto finalizam os últimos detalhes, uma jovem de casaco rosa grosso escorrega no gelo. Os irmãos Jin correm até ela para ver se está bem e, com educação, lembram que tenha mais cuidado. A moça de casaco rosa é a Jin Jian. Ela é bem dedicada, diferente daquela bruxa da Li Hyuna, que nem saiu do quarto depois de fingir estar doente. Os irmãos Jin ainda têm muito a fazer, então só lembram Jin Jian de chamá-lo se precisar de ajuda. Ela garante que ficará bem. Bem, a neve está mais forte.
Quem planeja comprar suprimentos mais tarde vai ter que se apressar. Falando em suprimentos, o tio Liu se lembra de algo que notou semanas atrás. Ele se contém para não falar demais, achando que o que tem a dizer não seria tão significativo. Mas Jiang Shuiyu, curiosa, insiste em saber mais. O senhor ouviu dizer que, nos últimos dias ou semanas, um dono do bairro vem trazendo suprimentos num caminhãozinho, como se estivesse se mudando. Jiang Shuiyu acha que isso é algo comum, já que sempre tem gente se mudando para o bairro e casas passando por reformas. Mas o tio Liu teve uma sensação diferente dessa vez. Ele viu botijões de gás e até uma lareira inteira sendo entregues. Isso não é normal para alguém que esteja só se mudando. É só um pressentimento, mas o tio Liu acha que essa pessoa se preparava para enfrentar um inverno rigoroso. A conversa é interrompida pelos irmãos Jin, que acabaram de desobstruir o caminho principal. Agora, as pessoas já devem conseguir sair. O tio Liu logo agradeceu por terem se esforçado tanto, mas, sem ninguém saber, havia outro inquilino escutando desde antes. Ele ouviu comentários sobre preparativos para o inverno e seu interesse mórbido despertou. Esse sujeito esquisito é logo neutralizado quando uma bola de neve acerta a nuca dele. Wu Kuan-yu é colocado no devido lugar por essa mulher linda, Liu Yan. O esquisitão tenta dizer que, desde antes, vem fazendo tudo sozinho e que ela só ficou olhando de lado, mas Liu Yan simplesmente o dispensa, como se fosse uma criança indisciplinada. Jiang Shuiyu separa a briga dos dois e informa que o caminho principal foi desobstruído e agora está livre. Isso significa que os voluntários podem parar de cavar e se preparar para ir ao supermercado buscar suprimentos. Ao ver a lista de compras, parece que os irmãos Jin têm muita coisa para comprar. Eles até querem levar algumas coisas para a mãe, achando que ela vai precisar. Os dois são bons filhos. Para quem antes não quis contar a história, o tio Liu parece curioso demais para saber o que Jiang Shuiyu pensa daquele inquilino que trouxe um monte de suprimentos. Para falar a verdade, Jiang Shuiyu não se preocupa muito com boatos. Ele ainda acredita no que o governo e as autoridades dizem, que isso é apenas uma nevasca breve e que vai parar muito em breve. Eles só precisam aguentar mais um pouco, e aí poderão voltar ao normal. Então ele não se preocupa muito com essas entregas misteriosas. Mas mesmo que aceitem que essa nevasca veio para ficar, se alguém na vizinhança estiver juntando um grande estoque de recursos, isso não seria bom para todo mundo? O tio Liu entende imediatamente o que Jiang Shuiyu está insinuando. Ele elogia o jovem por ser inteligente em meio à nevasca implacável. Sem dar sinais de que vá parar, Jiang Shuiyu leva alguns dos inquilinos ao supermercado. Ele garante que todos fiquem na fila direito. Com a neve piorando, precisam tentar voltar em 3 horas. Se passarem de 3 horas, quem sabe se ainda vai ter um caminho para voltarem a pé. Enquanto aquelas almas corajosas vão ao desconhecido e enfrentam o clima severo, Han Feng está apagado na sala quente e aconchegante, babando nele mesmo. Ele teria ficado jogado neste sofá para sempre, com refrigerante e comida porcaria para passar o dia monótono, se não fosse a voz irritante chamando-o à porta. Han Feng abre a porta, preguiçoso, esfrega o sono dos olhos e vê o Zhou sem teto. Quer dizer, o irmão Li. Bem, o bandido de lábia afiada veio salvar o dia de novo. Escondido dentro de uma bolsa grande, há um rifle semiautomático, com uma mira boa. É exatamente o que Han Feng queria. Era o presente prometido pelo chefe Liu. O irmão Li concordou em trazê-lo porque já tinha estocado suprimentos antes e, agora, podia se dar ao luxo de não sair correndo pela cidade como um louco, buscando suprimentos como a maioria dos outros cidadãos. Mesmo assim, Han Feng ficou grato por ele ter vindo nesse tempo. O irmão Li também tinha informações bem interessantes, sobre as quais vários boatos já começavam a se espalhar. Na noite passada, alguém desconhecido esvaziou as prateleiras de um supermercado no Distrito Leste. E quando a gangue do chefe Liu abriu caminho pela neve ontem, encontrou o supermercado vazio por dentro. Para Han Feng, aquilo parecia inacreditável. Esvaziar um supermercado enorme por completo numa só noite. Quem conseguiria fazer isso? No entanto, não havia nenhuma dúvida nas palavras do irmão Li, e aquilo com certeza tinha acontecido. Han Feng começava a perceber que algo ainda mais estranho do que em sua vida anterior estava acontecendo ao seu redor. Parecia que ele não era o único a ter superpoderes. Por um instante, seus pensamentos foram interrompidos pelo irmão Li, que aconselhou Han Feng a vestir roupas mais quentes e ter cuidado. Depois disso, ele se despediu e foi embora. Por fim, nosso herói pôde ficar sozinho e pensar em tudo com calma. Ele continuou buscando uma explicação lógica para o que aconteceu na noite anterior. Como alguém poderia esvaziar um supermercado em uma só noite? A única explicação que lhe vinha à mente era que isso poderia ter sido feito por alguém com superpoderes de romances e histórias em quadrinhos, capaz de esconder suprimentos ilimitados em seu subespaço pessoal. A única questão era, pessoas com habilidades assim poderiam existir neste mundo? E a resposta era bem simples. Já que ele mesmo tinha superpoderes, outra pessoa também poderia ter. Foi uma descoberta inquietante.
Agora, Han Feng não podia perder tempo. Ele precisava estudar seus superpoderes mais a fundo, para que, ao encontrar outras pessoas com superpoderes, tivesse uma estratégia para enfrentá-las. Ele só precisava entender seus pontos fortes e fracos, assim como o limite de seus superpoderes. Para isso, abriu o diário e começou a estudar os fatos já conhecidos sobre seus poderes. A essa altura, ele já sabia que seu poder podia reagir com diferentes alimentos, tanto de origem vegetal quanto animal. Com a ajuda dele, conseguia fazê-los crescer rapidamente, aumentar seu volume e também fritá-los, embora ficassem com um gosto terrível. Mas ainda assim, infelizmente havia limitações, das quais ele só veio a saber mais tarde. A probabilidade de sucesso ao aplicar o poder não é tão grande e varia conforme o produto. Por exemplo, na soja, a chance de fazer a planta crescer é de 10%. Na carne, é menor ainda. Han Feng seguia sem entender por que as coisas funcionavam assim. De repente, o grão de soja, sob a força, explodiu em sua mão, soltando uma nuvem verde desagradável. E em vez de uma planta normal, nosso herói ficou com uma pedra na mão. Só uma pedra fedida. Isso já o irritava. A taxa de falhas era alta demais. Han Feng precisava usar seu poder com mais eficiência e estava decidido a começar a treinar duro. Afinal, nada ajuda a aprender uma habilidade mais rápido do que a prática. Para isso, ele não poupou tempo e trabalhou duro até tarde. No fim, conseguiu. Em suas mãos, Han Feng tinha uma planta de soja fresca e viva, com vagens. Essa conquista não foi fácil para ele. Ele suava muito e já servia como um bom aquecedor para o apartamento, mas esse era o preço que tinha que pagar para descobrir algumas regras e aumentar a taxa de sucesso. Ele descobriu que a energia da luz verde não é constante e que para cada produto vale a pena aplicá-la por tempos diferentes, conforme o valor nutricional. Se o senhor não acertar a duração da aplicação, acabará fracassando e obterá uma pedra queimada e fedorenta. Ou seja, é preciso saber exatamente o intervalo ideal de cozimento para cada produto. Isso me faz lembrar de algo familiar ao Han Feng, um jogo online popular de música e dança que saiu há uma década, no qual era preciso apertar os botões certos no ritmo e no intervalo adequado. Também dava para imaginar que o valor da energia podia ser comparado às direções para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, e o valor da energia inserida no objeto precisava estar certo a cada segundo. E no fim, era preciso alcançar um ponto crítico e interromper o processo, e se o senhor fizer corretamente, terá sucesso, e cada grão de soja se tornará uma planta. Após o sucesso com as plantas, Han Feng começou a fazer experimentos com carne, obviamente, mas a carne era diferente dos vegetais. Se alguém fizesse algo errado no processo, a carne viraria uma pasta preta nojenta. No entanto, os princípios para transformar carne ainda deveriam ser parecidos. O primeiro passo era determinar quanta energia a carne precisava. Tudo parecia estar funcionando e seguindo conforme o planejado, mas aqui está o problema. A coxa de frango explodiu, como as anteriores, espalhando uma gosma preta nojenta. Parecia que ele levaria mais tempo para aprender a lidar com carne do que com alimentos vegetais. Várias vezes, Han Feng tentou e falhou. As coxas de frango explodiam uma após a outra. Parecia não ter fim essa série de fracassos. Por fim, a paciência do nosso herói acabou. Ele até gritou em desespero, amaldiçoando essa maldita habilidade, com um nível de dificuldade maior. Mesmo assim, o herói não era do tipo que desistia, e, enquanto a nevasca do lado de fora só aumentava e a temperatura caía mais, Han Feng não parou de tentar. Havia vestígios pela cozinha toda. Então veio o momento da verdade, a última coxa de frango. Nosso herói já fazia tudo no automático, com o rosto vazio, e nem tinha esperança de dar certo. Para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, energia vermelha e verde. Para ele, parecia um mini-jogo complicado demais. Aquilo se repetia, um após o outro. E assim que cometia um erro, precisava começar tudo de novo. A tensão estava no auge, e desta vez, Han Feng conseguiu. Ele fez a coxa de frango crescer até um tamanho enorme. Com um resmungo de desdém, nosso herói disse que valeu a pena e desabou no chão, exausto, mas feliz. Ele enfim encontrou um jeito de sintetizar carne. O tempo lá fora piorava a cada dia. As notícias anunciaram que hoje, 17 de julho, era o terceiro dia seguido de desastre de neve. Em todo o país, a mesma coisa estava acontecendo. E parece que a humanidade enfrenta um desastre que acontece só uma vez a cada milhares de anos. Para garantir as necessidades básicas dos cidadãos, as autoridades combatem ativamente as consequências e tomam medidas para ajudar. Com essas notícias, Han Feng acordou no dia seguinte. Quantas vezes ele já tinha ouvido isso? Avisos e promessas vazios sobre como a forte nevasca havia paralisado o transporte, a eletricidade e a internet. Mas tudo seria consertado em breve. E tudo o que eles precisavam fazer era esperar só mais um pouco. Em breve, suprimentos humanitários chegariam às áreas afetadas pelo desastre. Por fim, a apresentadora do telejornal aconselhou todos a ficar em casa e não sair sem necessidade. Para Han Feng, nada disso era surpreendente. Ele já tinha ouvido tudo isso em sua vida passada.
De repente, uma notificação chegou ao celular dele, seguida logo por várias outras. Han Feng percebeu na hora que era o grupo de moradores do prédio que tinha voltado a fazer barulho e ele não conseguiu evitar entrar na discussão. O barulho ao redor era incrível. Todos discutiam as notícias da manhã. Alguns acreditavam que os socorristas viriam e ajudariam. Outros achavam que era tudo promessa vazia e fizeram planos para se salvar sozinhos. Só um avatar se destacou na multidão e perguntou aos ingênuos se eles realmente acreditavam no que diziam as notícias. Era o velho tio Liu, e ele não acreditava no que diziam na TV. Se tudo estivesse sob controle do governo, as equipes de resgate já teriam chegado faz tempo. Em vez disso, ele ouviu rumores de velhos amigos de que o governo reunia veículos blindados, tanques e outras armas pesadas na cidade A capital do país. Eles provavelmente estão se preparando para a guerra prestes a estourar. Ao ouvir a possibilidade bem real de uma guerra total contra um inimigo desconhecido, um silêncio gelado tomou conta do bate-papo em grupo, cheio de sobreviventes paranoicos. Depois, veio uma onda de preocupações, perguntando ao tio Liu se o que ele disse era verdade. Se fosse, eles não estariam quase perdidos? Enquanto isso, Han Feng só estava fascinado com a questão da guerra. Ele já tinha ouvido falar dessa evolução em sua vida anterior. O Sr. Zhang interveio para acalmar o alvoroço. Ele disse que, se o que o tio Liu falou fosse verdade, eles precisavam começar a tomar medidas de sobrevivência para salvar todos. Alguns moradores do bairro já estavam sem mantimentos. Como o apoio do governo ainda era incerto, ele propôs que se organizassem para ajudar quem estava em dificuldade. Sugeriu, com entusiasmo, que quem tivesse suprimentos de sobra doasse uma parte para dar o exemplo. O Sr. Zhang prometeu doar metade de seus suprimentos a quem precisasse. Os outros moradores logo começaram a comentar, em voz baixa, a proposta. Um homem concordou com sinceridade com o Sr. Zhang, já que todos só tentavam superar a crise. Ele prometeu doar o que pudesse, e ainda colocou Li Hiona no meio. Ela conhecia aquele maluco, Wu Kuan Yu. Ele tentava humilhá-la na frente de todos só porque ela o tinha rejeitado antes. Então, Li Hiona teve que se defender, adotando uma postura mais recatada enquanto pedia desculpas, dizendo que não tinha mais suprimentos. A maioria dos seus admiradores logo correu para defender a bruxa. Esse pequeno tumulto quase atrapalhou o plano de organização, pois eles nem conseguiam se unir em atos altruístas. Mas, no fim, as doações começaram a chegar em grande número. Muita gente deve ter se comovido com o discurso apaixonado do Sr. Zhang. Comida, roupas, remédios, tudo o que era necessário foi disponibilizado. O Sr. Zhang agradeceu a quem estava disposto a ajudar. Como era muita gente para administrar, ele achou melhor nomear alguns donos para comandar a operação. Claro, ele lideraria a equipe. Seria um comitê emergencial interino, encarregado de planejar e distribuir os suprimentos doados. Han Feng sorriu de canto ao ler o anúncio. Essa história do comitê interino também aconteceu na vida anterior dele. Mais tarde, seria revelado que era um esquema para tomar os recursos dos outros. Hoje era 19 de julho, o quinto dia do apocalipse. Lá fora, a temperatura já tinha caído para menos de 40 graus. Enfim, chegou o dia em que o aquecimento central do prédio parou por causa do frio extremo, e todos, desesperados, pensavam e tentavam achar maneiras de manter o corpo aquecido. Sem a praticidade dos aquecedores, algumas pessoas conseguiram acender uma fogueira pequena dentro de casa. Era o mesmo da linha do tempo anterior. Estava ruim agora, mas a situação só ia piorar. A exceção era nosso protagonista, claro. Han Feng tinha todos os carvões experimentais que falharam, perfeitos para alimentar a lareira. Sobre a mesa, havia uma cola gaseificada bem fria e uma fatia gostosa de bolo de morango. Quanto ao próprio Han Feng, ele estava fazendo o que a maioria de nós faria, jogando videogames de um jogador, sem se importar nem um pouco com o mundo lá fora. A tranquilidade dele foi interrompida por uma ligação repentina. Ele pausou o jogo e atendeu, dando um gole de Coca-Cola. Do outro lado, era o responsável pelo Bloco 8. Eles iam desobstruir as vias em 20 minutos e precisavam de mais gente para ajudar. No estacionamento do subsolo, Han Feng resistiu, xingando esse cara aleatório. Essa gente ainda não tinha entendido. A neve não parava de acumular. Mesmo contra a vontade, Han Feng decide sair do conforto de casa e descer até o saguão principal. Ele achava que brigar com os vizinhos seria problemático. Agora ele precisava diminuir a chance de seu segredo ser descoberto. Afinal, bastava olhar o portão para todos verem que a neve já os tinha prendido no prédio. Outros voluntários estavam furiosos, pois os caminhos que tinham limpado antes foram apagados pela maior pilha de neve que já viram. Decididos a ao menos abrir a porta, eles viram Han Feng e o chamaram para ajudar a abrir a entrada.
Eles colocaram todo o peso contra a porta e empurraram na contagem de 3. Para a surpresa de todos, ao abrir a entrada, uma enorme quantidade de neve entrou e expôs o saguão ao frio de uma tempestade de neve furiosa. A tempestade estava extrema, e nenhum deles aguentava o frio. Ao chegar perto o bastante dela, até abrir os olhos podia virar uma lesão. Han Feng se arrependeu de deixar seu sofá confortável para encarar trabalho manual e o risco de congelar. Se alguém saísse naquele clima, a morte não estaria tão longe. Felizmente, os outros voluntários chegaram à mesma conclusão. Só um idiota tentaria sair com um frio desses. Falando em idiotas, ele enfim chegou. A voz soou familiar demais para Han Feng. Era ninguém menos que Zhou, o sem-teto, também chamado de Irmão Li. Ele zombava de todos por agirem como covardes quando precisavam se impor num momento difícil como aquele. Os voluntários tremiam de medo, tentando convencer o Irmão Li a largar aquela estupidez. Ninguém deveria sair no meio daquela nevasca severa. No entanto, o Irmão Li era diferente. Primeiro, ele acabou o cigarro que fumava numa única tragada. Empolgado para entrar como o louco que era, o Irmão Li abriu caminho na neve, prendendo todos com as mãos. O idiota começou a entoar cantos como um personagem de anime, enquanto socava a neve, espalhando o monte para todo lado. Ele continuou fazendo isso por um tempo. Ele até conseguiu cavar um buraco do tamanho do mendigo Joe no meio daquele monte de neve do comprimento de uma pessoa. Então veio o silêncio. Depois de alguns instantes, os voluntários só ouviam pedidos confusos de ajuda vindo de baixo do monte de neve. Os outros tiveram que puxar o morador de rua Joe para fora. O rosto dele parecia roxo de frio e por ter ficado preso sob a neve pesada. No fim, os voluntários decidiram que não dava para sair lá fora e fecharam o portão. Han Feng correu até o Irmão Li, tentando ver se aquele gangster idiota estava bem. Pediu a todos que fossem antes ao estacionamento para procurar a pessoa responsável pelo controle de presença. Eles sempre poderiam decidir o que fazer em seguida quando a neve parasse. Com uma nevasca tão severa devastando o mundo inteiro, as pessoas já não estavam mais numa situação em que o problema pudesse ser resolvido com força humana. No estacionamento do prédio, parecia que o ambiente estava um pouco mais confortável por estar no subsolo. O Sr. Jiang, o líder de fato, estava cercado pelos proprietários como sempre. Ao receber os relatórios do saguão, concordou que a operação de desocupação deveria ser interrompida temporariamente. Além disso, a partir de agora, o estacionamento do subsolo será o local designado para doações e coleta. Han Feng ficou discretamente ao fundo. Foi a primeira vez que ele encontrou aquele Jiang do grupo de conversa. Isso significava que aquele era o sujeito que liderou a criação do comitê de golpe que acabou se formando. Com seu jeito gentil e eloquente, o Sr. Jiang manipulava todos com educação e a ilusão de apoio e união. O Sr. Zhang comentou sobre a avassaladora enxurrada de doações de tantos proprietários. Essas doações generosas ajudariam quem passava por dificuldades, e por isso ele era grato. O clima no estacionamento estava bem bom. As pessoas se sentiam bem por seus atos altruístas. Isso lhes dava uma falsa sensação de união enquanto trabalhavam pelo mesmo objetivo de sobreviver. Mas Han Feng sabia algo que eles não sabiam. Eles só tinham que esperar. Enquanto o desastre parecia durar uma eternidade, logo se arrependeriam de ter aberto mão dos recursos. O Irmão Li, ainda tremendo pela façanha que tentou mais cedo, decidiu ir primeiro se despedir de Han Feng. Ao olhar o estacionamento, Han Feng notou alguém que se destacava. Era a enfermeira meio desligada que ele conheceu no hospital quando quebrou a perna. Ela vestia um macacão de inverno fofinho e carregava sem jeito uma pilha de caixas. Ela claramente tinha dificuldade em passar pela multidão reunida em torno do comitê. Devido à falta de jeito dela, acabou esbarrando em alguns dos rapazes que estavam por ali. Ela teria caído direto no chão, se não fosse Han Feng, que mais uma vez apareceu a tempo para salvá-la. Enquanto a segurava em seus braços, ele perguntou se a enfermeira corando estava bem. Quando ela finalmente abriu os olhos, agradeceu por tê-la salvado e, por fim, reconheceu Han Feng do hospital. Então ela se lembrou de que a perna dele devia estar bem ferida. Ele não devia ter condições de amparar uma moça caindo. Ao perceber isso, ele agiu antes de pensar na situação atual. Han Feng se esforçou para pensar numa saída. Ele gaguejou antes de dizer que sua recuperação sempre foi ótima desde jovem. Não foi muito convincente com tantos gestos nervosos. Felizmente, a enfermeira era distraída demais para notar qualquer mentira em suas palavras e atitudes. Ela só achou a recuperação dele incrível. Han Feng se ofereceu para ajudar a carregar as caixas dela. Ela recusou no início, dizendo que eram pesadas, mas o rapaz insistiu. Foi preciso um pouco de insistência, mas ela acabou confiando as caixas a ele. Assim que ele segurou os suprimentos com as duas mãos, ficou pasmo com o quão pesados eles realmente eram. Eles eram pesados demais. Curioso, ele perguntou o que tinha dentro.
Ela disse que eram principalmente suprimentos médicos que estava doando para quem precisava. Ela também admitiu que talvez fosse pesado demais e disse que podia, sem problema, levar tudo sozinha até o ponto de doação, encantado com sua beleza e gentileza. Podia dar ao Han Feng mais alguns quilos para carregar, e ele nunca reclamaria, já que ela dizia ser mais forte que a maioria dos homens. A enfermeira ainda o lembrava de não forçar demais quando perguntaram se ela sempre fora forte desde jovem. Ela ficou um pouco na defensiva ao dizer que havia um motivo por trás daquilo. Ao ouvir aquelas palavras enigmáticas, Han Feng ficou naturalmente curioso, mas ela pareceu desconfortável em contar a história e pediu desculpas por tocar no assunto. Aconteceu algo recente que ela não consegue explicar bem. Além disso, eles já conversavam e caminhavam há um tempo, e ela ainda não sabia o nome dele. Han Feng se apresentou educadamente em seguida. A enfermeira angelical também disse seu nome, Jin Xue, com um grande sorriso. Parecia que ela realmente apreciava esse encontro inesperado. Ele ficava sem palavras ao ver aquele sorriso. Até teria uma chance, mas a enfermeira Jin perguntou o que ele fazia e ele respondeu que estava desempregado. É uma pena desperdiçar uma gata dessas tão perto da linha de chegada, meu jovem. Mas, pela lógica de Manhua, um homem impaciente passou bem na hora, desequilibrando a enfermeira Jin. Lutando para manter o equilíbrio, ela acabou caindo em cima de Han Feng. Ele foi a única pessoa em quem ela conseguiu se apoiar para se estabilizar. Isso também fez com que seus seios macios pressionassem o braço de Han Feng, e de repente, ele ficou totalmente sem charme. Han Feng só ficou ali, aproveitando o momento. A enfermeira Jin se afastou na hora e pediu desculpas, enquanto Han Feng tentou dizer que estava tudo bem. Teria sido um primeiro encontro perfeito se não fosse Li Haiona surgindo com aquela cara desagradável, se aproximando de Han Feng como um zumbi sem dormir. Dava para ver que a fome e o frio estavam cobrando o preço dela. Como o parasita que ela é, a bruxa logo se atirou sobre Han Feng, esfregando de propósito o peito no braço dele. Segurando-o de leve, ela perguntou quem era a moça de cabelo rosa e se era amiga. A enfermeira Jin ficou sem graça na hora e pegou das mãos de Han Feng as caixas de suprimentos. Ela só queria registrar as doações e não interromper a conversa entre dois amigos. Han Feng perguntou por que Riona estava aqui embaixo, enquanto via, pesaroso, a enfermeira Jin correr até o ponto de doações. A bruxa disse que veio buscar suprimentos e que estava preocupada com Han Feng pela inatividade dele. Ele coçou a cabeça e disse que ia mandar uma mensagem. Ela o chamou de mentiroso, já que ele estava, há pouco, conversando feliz com outra moça. Depois perguntou se ele tinha alguma comida sobrando em casa. Ela disse que estava quase sem comida e perguntou se podia dividir um pouco da do Han Feng. Ele não se irritou nem nada. Pelo contrário, deu um sorrisinho e continuou com seu jeito de bajulador. Han Feng disse que também não tinha muita comida sobrando, mas que podia separar um pouco para dividir, porém só dividiria com quem respondesse às mensagens. Tomando a iniciativa, ele segurou a bruxa pela cintura e perguntou se ela toparia acompanhá-lo até a casa dele por alguns dias. Sem estar acostumada com a versão mais confiante do seu suposto admirador, a bruxa perdeu a compostura por um instante. Ela o empurrou e sorriu. Li Riona insistiu que, se Han Feng quisesse conversar, poderiam fazer isso online. Tomando aquilo como uma rejeição direta, Han Feng se virou e voltou a subir para o seu lugar. Numa situação bem desesperadora, a bruxa o segurou antes que ele fosse longe, pedindo que esperasse. Ela disse que ele tinha mudado muito ultimamente. Riona também afirmou que sempre levou seus sentimentos muito a sério, com os olhinhos mais convincentes de cachorrinho que se possa imaginar. Riona declarou que não queria que as pessoas pensassem que ela estava com Han Feng apenas pelo dinheiro dele, então vai precisar de mais um tempinho para algo mais sério. Han Feng observou a encenação dela, com o rosto corado. Felizmente logo se conteve. Se não tivesse morrido uma vez pelas mãos dela, teria acreditado naquelas palavras. Mas naquele momento, ele só queria arrancar a máscara feia dela. O problema era que ele ainda não tinha descoberto quem era o homem por trás da bruxa. Pensando bem agora, por que ele iria procurar o sujeito, se podia simplesmente fingir e seguir em frente como tinha feito em sua vida anterior? Até que Riona trouxesse o homem naturalmente. Desta vez, ele estará mais preparado. É verdade que eles têm um bastão de aço, mas Han Feng tem um rifle de precisão. Ao perceber isso, ele decidiu não agitar tanto as coisas e brincou, dizendo que só estava provocando-a. Agora, a bruxa se sentia um pouco envergonhada por ter dado mais uma aula de atuação por causa de uma brincadeira. Ainda assim, Han Feng afirmou que aguardaria a mensagem dela para que pudesse entregar alguns suprimentos de comida no dia seguinte. Com isso, finalmente se despediram. Ela ainda lhe disse que a procurasse se houvesse algo sobre o qual quisesse conversar. Ao sair do estacionamento, um sorriso maligno surgiu nos cantos de sua boca vil. Sem que ela soubesse, desta vez não era Han Feng quem estava sendo enganado. Ele gostava mesmo de atormentá-la em segredo. 2 dias se passaram sem que Han Feng contatasse a bruxa.
Lee Hyona acabou bombardeando o celular dele com mensagens furiosas sobre a entrega dos suprimentos prometidos. Han Feng só deixava tudo se acumular enquanto comia um bife quente e bebia um refrigerante. Como seria bom comer algo gostoso enquanto atormentava a bruxa que o matou na vida passada? No fim, descobrir como preparar uma carne bem saborosa foi um divisor de águas. O frio lá fora era perfeito para uma comida tão gostosa e bem quentinha dentro de casa. Enquanto todo mundo sofria com o frio, esse sujeito estava suando no roupão. Um verdadeiro alfa. E ele também não tinha ficado só à toa nesses últimos dias. Ele conduziu inúmeros experimentos que lhe permitiram confirmar duas coisas importantes. Primeiro, a carne não podia ser expandida infinitamente. Segundo, assim como a soja, a carne podia ser reproduzida sem limite. Os experimentos dele já tinham gerado muitos quilos disso. Para cada pé de feijão bem germinado, ele usaria metade para plantar mais e comeria a outra metade. Ele podia aplicar o mesmo princípio à carne. Sob a luz vermelha e verde, meio bife e um punhado de soja podiam gerar um bife inteiro. Explorar o mesmo processo repetidas vezes resultaria em uma quantidade ilimitada de bife, após realizar inúmeros testes para comprovar essa hipótese. Ele concluiu que não precisaria se preocupar em comer bem no futuro. Algumas emissoras de TV ainda enviavam repórteres para registrar a nevasca inédita no 19º dia. Era 2 de agosto, e até as ilhas pitorescas das Maldivas, perto do Equador, tinham chegado a médias de 42 graus. A ilha inteira foi tomada por gelo e neve. Até o oceano estava congelando. A uma velocidade visível, era irreal. Segundo medições dos especialistas, a camada de gelo chegou a 55 centímetros de espessura. Cenas parecidas apareciam em outros países, perto do Equador, em supostos territórios quentes. Assistindo pela sua enorme central de entretenimento, Han Feng zombou da cobertura jornalística. Na realidade, a situação no mundo lá fora era muito pior do que a retratada pela mídia. Ele saboreava tranquilamente seu vinho tinto diário quando um barulho repentino lá fora o sobressaltou. Han Feng correu até a janela e abriu as cortinas. Ele via, à distância, um prédio em chamas. Esse foi o 7º caso de explosão nos últimos dias. Nem Han Feng sabia a causa. Mas uma coisa era certa, isso não era um bom sinal. Também estava aumentando o número de helicópteros militares voando pela cidade. Se ele não tinha ideia do que estava acontecendo, os demais sobreviventes também não tinham. A situação lá fora causava pânico nos moradores. Todos estavam praticamente acampados perto do estacionamento subterrâneo para trocar mercadorias e alimentos. A ganância humana não tem limites. Por isso muitos moradores se aproveitavam dos outros, o que levou a vários conflitos e brigas. No centro disso estava o Sr. Zheng, que ainda atuava como líder confiável, fornecendo de graça os recursos necessários aos mais necessitados. Hoje era um dia especial, pois Han Feng decidiu descer ao estacionamento subterrâneo com outros sobreviventes. Ele saiu de casa há poucos minutos, e o frio já começava a afetá-lo. Sempre que deixava o conforto de casa, ele se arrependia. O verdadeiro motivo de ter descido era obter algumas informações úteis. Se não fosse por isso, ele nunca mais teria aparecido diante daquelas pessoas. Antes de ter chance de recomeçar, ele lembrava de uma rebelião varrendo o bairro. Se a memória não falhasse, isso devia estar ligado às pessoas neste porão, neste exato momento. Eles ainda cumpriam a promessa de distribuir recursos, em vez de só enganar as pessoas. Para saber o que realmente estava acontecendo, Han Feng decidiu fazer um pouco de investigação nessa reunião bagunçada e caótica. Pelas longas filas na área de coleta, parecia que o número de famílias enfrentando escassez era relativamente alto. Na frente da fila, um homem estava reclamando do quão poucos recursos estava recebendo, apesar de ter doado várias caixas grandes de suprimentos. Enquanto o Sr. Zheng insistia que todos haviam recebido uma parte igual, com apenas uma lata de comida e uma salsicha nas mãos, o homem exigiu de volta os recursos que havia doado. Mas o comitê não podia fazer isso, já que o desastre ainda estava em andamento. O Sr. Zheng pediu ao homem que visse o quadro geral e prometeu reembolsá-lo em dinheiro, muitas vezes o valor, assim que as coisas se acalmassem. Mas uma promessa de dinheiro para um amanhã incerto não valia nada agora. Por fim, outras pessoas na fila começaram a se manifestar contra o homem chorão. Eles repreenderam o sujeito, mandando parar de ser tão sem vergonha e seguir em frente. Logo uma multidão se formou, unida pela ideia de odiar esse homem sem vergonha, que só queria mais suprimentos para a família. Eles estavam totalmente sob a influência do comitê interino. Han Feng sabia muito bem que, na situação atual, não tinha como os responsáveis cederem seus recursos. Mas se colocar numa posição de superioridade moral em relação àqueles que doaram mais recursos no início da crise, era igualmente sem vergonha. E falando em sem vergonha, o homem, o mito, a lenda finalmente apareceu de novo no porão. Não era outro senão o Joe sem teto, quer dizer, o irmão Lee. Ele parecia bem pior do que há alguns dias, frágil, doente e magro.
Já fazia um tempo que os irmãos Gunn não se viam. O irmão Lee afirmava que não estava tão mal assim, mas era evidente que estava. Segundo ele, estava apenas tremendo por estar aflito e sem forças. Sem contar o frio, ele estava longe de estar não tão mal assim. O irmão Lee, enfim, admitiu que estava com muita dificuldade, vivendo só de água para segurar a fome, já que não lhe restava comida. Quando a campanha de doações estava a todo vapor, ele doou quase todos os seus recursos ao comitê. No fim, seus mantimentos acabaram antes do fim prometido da nevasca. Além disso, as rações do comitê eram poucas. Se o irmão Lee soubesse o quanto o clima pioraria, teria guardado mais de suas reservas pessoais. Percebendo uma possível solução para a situação difícil do irmão Lee, Han Feng puxou o gangster para perto e lhe sussurrou um favor. O irmão Lee se afastou, sem acreditar. O jovem Han Feng acabou de oferecer a ele 4 pacotes de macarrão instantâneo e 2 salsichas por um trabalho simples. Han Feng fez questão de dizer que isso reduziria bem suas provisões. O gangster aceitou. Como seu irmãozinho procurava uma desculpa para lhe dar comida, ele se comoveu até as lágrimas e prometeu lembrar daquela boa vontade para o resto da vida. O irmão Lee segurou Han Feng com uma sinceridade intensa e garantiu que essa pequena questão seria resolvida sem alarde. Quanto à comida, ele poderia passar na casa de Han Feng mais tarde. Antes de tudo, o irmão Lee realmente precisava comer algo para encher o estômago, então entrou na fila para pegar algumas rações. Han Feng ficou satisfeito com o acordo perfeito que havia bolado. Com só alguns pacotes de macarrão instantâneo e salsichas, ele não precisaria mais vir aqui pessoalmente para coletar informações no futuro. Sentia um pouco de culpa pelo irmão Lee, mas se meter nos assuntos alheios não era tão importante quanto ficar largado no sofá, comendo algo delicioso e jogando videogame. Han Feng teria tido um trajeto perfeito no estacionamento subterrâneo se não tivesse sido visto por mais um rosto familiar. Depois de ouvir seu nome, a próxima coisa que viu foi uma palma vindo em direção ao seu rosto. A forma de Lee Hyuna dizer olá hoje foi um tapa seco na bochecha de Han Feng. Sem esperar ser agredido tão cedo no dia, ele não soube como reagir a essa situação absurda. Com raiva nos olhos, Hyuna disse a Han Feng que ele tinha sido uma decepção. A mulher falida então começou a gritar com ele por não ter respondido às mensagens dela pedindo comida. Ela fez questão de falar alto para que todos no estacionamento ouvissem. Han Feng ficou atônito, sem reação. Ele apenas ficou parado ali, tentando processar o que estava acontecendo. A bruxa com quem ele vinha se envolvendo acabou de lhe dar um tapa no rosto, na frente de todo mundo. Ele ainda nem tinha quitado as dívidas dela da vida passada. Agora ela invadia o espaço dele e deu um tapa no rosto, sem motivo. Aquilo era uma afronta. Com a raiva crescendo rápido, ele concluiu que Lee Hyuna ainda o via como aquele coitado patético, fácil de intimidar. Ele ficou em silêncio por alguns instantes enquanto ela o repreendia por não responder. Ela o chamou de surdo e mudo e exigiu resposta às perguntas dela. Han Feng respirou fundo e o frio se condensou no ar como fumaça. Então, ele seguiu em frente e encenou de novo, pedindo desculpas sinceras a Hyuna. Ele explicou que seus suprimentos tinham sido roubados. Ele deixou a comida que ia entregar do lado de fora da porta por um instante para pegar as chaves, mas as caixas de suprimentos já tinham desaparecido quando voltou. Han Feng disse que tentou encontrar o culpado, mas não achou nenhuma pista. Naquele momento, ela parecia uma dependente química, desesperada pela próxima dose. Enquanto ela perguntava se ele ainda tinha recursos guardados, ele disse que não tinha muita coisa, só o suficiente para alguns dias, se racionasse para uma refeição por dia. Ao saber que ele ainda tinha um pouco de comida guardada, o rosto descontrolado de Hyuna se iluminou num sorriso corado. Ela voltou ao papel de garota doce, e a transição foi perfeita. Mas quando ela pediu a Han Feng que dividisse metade da comida e comesse só uma refeição a cada 2 dias, para que os dois atravessassem juntos o desastre, ela parecia fora de si. Han Feng mal conseguia suportar o quanto aquela mulher era sem vergonha. Ser capaz de dizer palavras tão egoístas, sem nem pestanejar, era assustador. Afinal, aos olhos dela, aquele homem ainda era só uma ferramenta para usar quando fosse preciso, e nada mais. Deixando que ela continuasse pensando assim, Han Feng sorriu e com carinho concordou com o plano. Ele agiu como um homem que cumpriria suas promessas e dividiria seus suprimentos por igual com alguma garota. Ela até exigiu que ele pegasse a comida na hora, mas ele marcou a entrega para a noite, dizendo que ainda tinha umas coisas para resolver. Ela brincou que ia esperar a mensagem naquela noite e foi embora primeiro. Hyuna lhe desejou tudo de bom e esperou que ele não pegasse a gripe que estava rolando. Han Feng também se despediu dela, enquanto um plano sinistro já se formava em sua mente. Já às 8 da noite, Lee Hyuna já estava cobrando Han Feng pela comida. Ela ficou tão impaciente que chegou a ir ao saguão perto do quarto dele por volta das 9h30. Ela tremia nos corredores, sozinha, com frio e miserável. Han Feng voltou ao seu passatempo favorito, fisgar Hyuna com uma isca e depois sumir, ignorando suas mensagens e ligações.
O elevador quebrou após semanas de frio e falta de manutenção. Então, se ela quisesse mesmo fazer um escândalo, teria de subir as escadas até o apartamento de Han Feng. Sem ver outra alternativa, Lee Hyuna engoliu o orgulho e pegou a escadaria sinistra. No meio da subida, ela já estava exausta, tremendo de frio. Foi um inferno. Se não fossem os mantimentos, ela não estaria fazendo isso. O cansaço só aumentava, já que ela estava com fome havia alguns dias. Cada passo na escada exigia toda a força que ainda lhe restava. É preciso admitir, quase ninguém subiria mais de 16 andares só para se aproveitar da comida de alguém. Coincidentemente, até as luzes de emergência dos andares mais altos estavam quebradas. Isso só deixou a subida mais escura e assustadora. Ao ouvir o que pareceu algum tipo de som sinistro, Lee Hyuna perguntou, ansiosa, quem estava ali para responder. Um saco plástico preto veio direto dos andares de cima, prestes a cair na cabecinha bonita dela. Chocada e sem conseguir se mexer, Hyuna foi obrigada a ficar ali e esperar o saco preto atingi-la. Assim que o saco caiu com um estrondo alto, as luzes de emergência voltaram a acender e uma poeira branca tomou conta da escadaria. A sempre alegre e sorridente Lee Hyuna foi coberta de farinha da cabeça aos pés. À sua frente estava Han Feng. Ele disse que acabou dormindo e que, assim que viu as mensagens dela, desceu correndo com os suprimentos. Quando a luz apagou, ele deixou cair sem querer o saco de farinha, causando aquilo. Enquanto tirava a farinha e o plástico do cabelo e do casaco, Hyuna ficou enojada, pois sinais de sua personalidade desagradável surgiam por trás da máscara. Han Feng ficou bastante satisfeito com aquela cena. Ele havia preparado especialmente aquela pegadinha maldosa para ela, e ainda não tinha terminado. Ele ergueu outro saco plástico, dizendo à bruxa que havia juntado seus recursos restantes para ela. Ao examinar, ela percebeu que a maior parte da comida e dos mantimentos já estava mofada. Parecia mais lixo do que alimento. Fazendo-se de bobo, Han Feng coçou a nuca e disse que tinha se esforçado bastante para manter essas sobras guardadas. Havia até carne podre misturada ali, então ele passou a agir ofendido, pegou o saco plástico e disse que ela devolvesse se não gostasse. Com medo de passar mais um dia sem comer, a bruxa pegou depressa a sacola, afirmando que a queria. Han Feng a examinou com cuidado da cabeça aos pés. Ele zombou de si mesmo. Diante dele estava a suposta deusa que ele havia perseguido com todas as suas forças antes. No momento, ela parecia uma usuária de crack em situação de rua, presa do lado de fora numa noite de inverno. Revirava o saco de lixo tentando achar algo comestível naquele monte mofado. Ela até agarrou com ganância o saco de farinha restante da mão de Han Feng. Lee Hyuna comemorava até meio saco de farinha, sem ligar por ter sido coberta por aquela substância branca minutos antes. Em seguida, ela foi embora sem agradecer nem se despedir. Mas Han Feng não se importou, dando a ela, literalmente, o lixo dele para comer. Deve ser o suficiente para dar à bruxa alguns problemas de estômago por alguns dias. Tomar banho com este tempo também era impossível, então ela teria que andar por aí por um tempo com toda aquela farinha grudada no corpo. Enquanto Han Feng voltava alegremente para casa, ele começou a sentir algo estranho. Ele fingiu que não havia notado, mas havia algo se movendo ao fundo. Mantendo a calma e a presença de espírito, Han Feng agiu naturalmente. Indo para seu apartamento, ele saiu da escadaria e caminhou como se estivesse tudo normal. Alguns segundos depois, a sombra de uma pessoa seguiu seus passos. Com certeza era alguém, a julgar pelas botas de neve que usava. Aproveitando a surpresa, Han Feng se escondeu atrás da porta e saltou sobre a figura desconhecida que o seguia. Ele se certificou de segurar a pessoa misteriosa com firmeza e, de modo agressivo, jogá-la no chão. Justo quando estava prestes a socar o desgraçado que tentava espioná-lo, algo fez Han Feng parar, e sua hostilidade foi diminuindo. Quem o seguia era uma garota de cabelo bagunçado, olhos sonolentos e óculos bem grossos. Que diabos está acontecendo? Han Feng só conseguia pensar em um motivo para ela estar ali tão tarde. Ela devia estar espionando-o, e nosso herói queria entender as intenções dela, mas tudo o que recebeu foi silêncio e um olhar vazio atrás dos óculos. A garota claramente não era muito falante. Ela não disse uma palavra, e Han Feng, surpreso com isso, decidiu usar argumentos mais fortes para fazê-la falar. Ele ameaçou tirar o casaco dela ali mesmo, no frio, se ela não falasse. Nem isso bastou para fazê-la abrir a boca. Han Feng se cansou de provocar e decidiu deixá-la ir desta vez. Mas da próxima vez, talvez ela não pudesse contar com tanta benevolência se o espionasse. Agora ela precisava parar com seus jogos de silêncio e se apressar para ir para casa antes que ficasse com frio. Quando nosso herói estava prestes a ir embora, de repente sentiu alguém puxar a manga dele. Essa garota silenciosa não ia deixá-lo ir tão fácil. Embora Han Feng não entendesse o que ela queria, ela só o encarava e ficava em silêncio. Han Feng pediu que ela parasse de encará-lo e até ameaçou ir embora se ela não dissesse o que queria. Mas em vez de responder, ela apontou algo com a mão e puxou nosso herói junto.
Até um cara lerdo como Han Feng notou que ela queria mostrar algo. Eles foram ao quarto dela. Lá dentro, estava bem quente e bem iluminado. Nosso herói ficou sem palavras. Ao olhar em volta, notou pilhas de caixas de suprimentos. Claro que algumas estavam vazias, e o quarto estava cheio de lixo. Mas o fato de essa garota ainda ter tantos suprimentos semanas depois do começo do apocalipse era incrível. Será que ela também tinha se preparado antes? Han Feng perguntou direto se ela já sabia de antemão que o apocalipse de gelo ia começar. E, surpreendentemente, ela enfim contou tudo. Embora tenha dito coisas estranhas, descobriu-se que ela mesma fez os cálculos e chegou a um resultado que previa uma futura era do gelo. Ela era aquela pessoa estranha que, antes de tudo começar, vivia postando no chat da comunidade sobre a chegada do apocalipse da Era do Gelo. Han Feng, claro, não entendia do que ela falava. Era difícil para um idiota desses perceber que, com pesquisas e cálculos, às vezes dava para prever o futuro, mesmo sem ser alguém que tivesse renascido e voltado no tempo. Han Feng sabia que ela provavelmente não o trouxe até ali para falar da pesquisa dela, e ele estava certo. Ela já tinha deixado bem claro o motivo real. A garota tinha várias telas no quarto, exibindo imagens de câmeras de segurança. E em todas elas estava o nosso herói. Na primeira gravação, ele cutucava o nariz enquanto carregava uma pilha de caixas no elevador. Na segunda, um entregador levou uma dúzia de galões de gasolina para o quarto dele. Na terceira, o irmão Lee trouxe um estojo de arma, e assim por diante. Pelo visto, o primeiro palpite de Han Feng sobre essa moça quando a conheceu estava certo. Ela realmente o espionava já fazia muito tempo. Agora, mais à vontade do que nunca, não hesitou em se trocar bem na frente do nosso herói. O quarto dela estava quente demais para usar roupas de inverno pesadas. Mesmo assim, Han Feng se atrapalhou, entendeu errado e perguntou por que ela de repente decidiu se despir ali. Ela só respondeu que estava quente ali. Mas claro, ele queria dizer outra coisa. Por que ela estava fazendo isso ali, na frente dele? Ele exigiu que ela parasse imediatamente e vestisse a calça novamente. Com o tempo, depois de um tempo, por mais que fosse contra, ele também teve de tirar o casaco. A garota tinha informações perigosas e, até ele resolver isso, não podia simplesmente ir embora. Então, resumindo o que entendeu, Han Feng percebeu que ela o espionava, por desconfiar do comportamento dele ao estocar suprimentos antes mesmo de nevar. Felizmente, essa vigilância não visava coletar informações sobre o nosso herói para chantageá-lo, mas sim descobrir se Han Feng era inteligente e capaz o bastante para cooperar. Agora era só uma questão de descobrir o que ela queria dizer com cooperação. Falar era difícil para ela, então a garota decidiu que seria melhor mostrar no caminho. É claro, fazendo o nosso herói entender tudo à sua maneira. Han Feng nem conseguia imaginar o que ela pretendia fazer ao fazer aqueles movimentos. Claro, ela puxou o gerador de trás da cama e não fez o que o senhor pensou que ela faria. Ela só queria que Han Feng ensinasse a usar o gerador. Ela dominava tudo sobre computadores e livros, mas faltavam, de modo crítico, as habilidades do dia a dia para sobreviver. Depois de um tempo, o gerador já funcionava de forma estável. Vamos ignorar que ligar um gerador dentro de um cômodo é uma péssima ideia. Vamos supor que fosse a hidrogênio e relativamente silencioso. Han Feng esperava que aquilo fosse o fim dos pedidos dela, mas não foi o caso. Seus olhos azuis voltaram a pedir ajuda, desta vez com o aquecedor de água. Nosso herói instalou tudo rápido, e agora ela teria água quente o tempo todo graças ao gerador. Mesmo assim, Han Feng aconselhou que ela economizasse água e lembrasse de fechar a torneira. Em seguida, ela pediu ajuda com a geladeira. Estava uma bagunça inimaginável, e nosso herói teve de ensiná-la que carne crua deve ser colocada no congelador, e não na geladeira. Caso contrário, estragará rapidamente. Além disso, ela tinha que manter tudo limpo, ou logo ficaria doente. E ele não ia fazer tudo isso por ela. Ela tinha que fazer por conta própria. Han Feng não entendia como ela chegou ali sem saber coisas tão básicas. Ele ainda teve que mostrar como trocar e conectar os botijões de gás ao fogão. Ela precisava lembrar das precauções de segurança e repetir com clareza tudo o que ele fazia. A partir daí, tudo ficou mais complicado. Han Feng teve que ensiná-la a cozinhar e a assar comida no fogo. Por fim, quando nosso herói já estava bem cansado, um jantar delicioso ficou pronto, e ele a aconselhou com educação a comer enquanto a comida ainda estava quente. Ele nem entendia como tinha chegado a essa vida. Ele passou o dia inteiro cuidando de uma criança já adulta. A capacidade da nova amiga de cuidar de si mesma era baixa demais, e ela não parecia nem um pouco constrangida. O jantar estava delicioso. Han Feng percebeu que não havia como chegar a um entendimento sobre aquilo e sem jeito se desculpou, dizendo que era só brincadeira. Ele estava muito cansado do dia e não conseguia pensar em nada além da sua cama quentinha. Pelo visto, não foi o único a ficar cansado. Quando olhou para a garota, ela já dormia, e a mesa com comida servindo de cama parecia bem adequada.
Foi a primeira vez que Han Feng viu alguém adormecer enquanto comia. Mesmo assim, ele decidiu carregá-la até a cama. Quem poderia imaginar que ele passaria o dia ensinando uma criança? Durante a noite, a nevasca só se intensificou e a temperatura caiu ainda mais. Han Feng havia acabado de acordar e já tinha visitantes exigindo sua atenção. Era a mesma garota outra vez. Ela trouxe presentes para agradecê-lo pela ajuda. Até o herói ficou surpreso com a generosidade dela. Ela tinha trazido tanta coisa, mas depois que Han Feng levou as caixas para dentro, ela continuou parada à porta e não parecia que iria embora. Aquele olhar ele já conhecia. Ela queria pedir mais um favor. Ela havia trazido um gerador com ela e pediu que ele a ensinasse mais uma vez. Ela não parecia ter memorizado as lições de ontem, então Han Feng teve de começar tudo de novo. Depois de alguns dias falando com a moça, ele percebeu que ela era totalmente incapaz em sobrevivência. Ela também tinha uma grande falta de bom senso e de noção do que era apropriado e do que não era. Mas ela não desistiu, e todo dia levava Han Feng ao quarto para ele ensinar habilidades de sobrevivência e do dia a dia. Depois de um tempo, ela finalmente conseguiu cozinhar algo ao menos comestível, que lembrava uma refeição. Até essa habilidade culinária Han Feng considerou um avanço. Antes, nem cães comeriam isso, mas num apocalipse de gelo, até humanos fariam fila por uma comida dessas. Após tanto tempo, Han Feng finalmente decidiu descobrir o nome da garota. Ela se apresentou como Zhao Xingan. Ainda era um mistério para Han Feng porque ela falava tão estranhamente e o que havia de errado com ela, mas ele não ia deixá-la à própria sorte. Enquanto isso, lá embaixo, no porão onde os suprimentos eram entregues aos moradores necessitados, a situação não estava nada calma. Moradores famintos brigavam entre si pelos poucos suprimentos que ainda restavam. O caos reinou, e os moradores passaram a tomar os suprimentos uns dos outros, dizendo que ninguém podia provar de quem eram. Os mais fracos apenas caíam, impotentes, e os mais fortes tentavam pegar mais ainda. Parece que os dias de paz nesta comunidade acabaram.